Muito boa noite a todos, muito obrigado por estarem presentes. Nós vamos hoje ter mais uma conferência do Conselho Estratégico Nacional, esta sobre as respostas europeias à crise da Covid-19, quer numa perspectiva de saúde, mas sobretudo numa perspectiva económica, que instrumentos e que respostas a Europa vai ter para responder a esta crise económica e nesse sentido, como também saberão, o Conselho Estratégico Nacional hoje apresentou o Programa de Recuperação Económica, as medidas que nós defendemos para os próximos 2 anos para recuperar do choque económico que o país sofreu, e iremos apresentar, depois de conhecida a resposta europeia, o nosso programa estratégico para os próximos anos. Esse programa estratégico incorporará, obviamente, este programa de recuperação económica, será muito baseado no programa eleitoral que o PSD apresentou há um ano atrás, mas obviamente condicionado pelas novas circunstâncias e condicionado por aquilo que vier a ser a resposta europeia, quer em montante, quer na forma, quer no tempo. E, portanto, permitam-me que agradeça aos oradores, ao eurodeputado Paulo Rangel, ao ex-comissário Carlos Moedas, ao professor André Azevedo Alves e ao professor Tiago Moreira de Sá. Vai ser um debate muito enriquecedor de conhecedores da Europa, da política e das relações internacionais e, mais uma vez, agradeço-vos a vossa disponibilidade e iremos seguramente aprender muito sobre aquilo que a Europa pode fazer ou consegue fazer na resposta à crise económica da Covid-19. Eu despeço-me, vou assistir obviamente via Facebook e mais uma vez muito obrigado a todos e passo a palavra ao Tiago. Obrigado, Joaquim, boa noite a todos, Joaquim, Carlos, Paulo, André e todos que nos seguem pelo Facebook. A conferência de hoje, como já foi dito, é sobre as respostas europeias à crise do Covid-19, insere-se no ciclo de conferências do CEN. E eu arrisco-me a dizer que, tendo em conta a dimensão desta crise, que não há respostas estritamente nacionais, ou pelo menos soluções, melhor dizendo, estritamente nacionais para uma crise desta dimensão, que uma solução tem que ser por via europeia e por isso acho que esta conferência é particularmente relevante. As notícias dos últimos tempos recordam-nos as palavras do Pascal Lamy, que disse, bem se recordam, que a Europa faz dos seus sonhos e também dos seus pesadelos. Eu queria começar pela positiva, não sei se a palavra sonho é adequada ou não, mas é, de qualquer maneira, uma visão positiva, penso eu que estamos de acordo quanto a isso, e queria ouvir os três sobre a famosa bazuca europeia, e se concordam com esta expressão, bazuca europeia, para fazer face à crise económica provocada pelo Covid-19. Eu recordo que ela é composta pelo Fundo de Recuperação, pelo quadro financeiro plurianual, e também eu acrescentaria, e também vos queria ouvir sobre isso, pelas próprias políticas do Banco Central Europeu, que me parece ser um aspecto importante da resposta global europeia à crise económica provocada por esta pandemia. Uma vez que a famosa bazuca, quando aprovada, vai ser gerida pela Comissão Europeia, começo pelo Carlos Moedas, para nos contar um bocadinho também a sua experiência como ex-comissário europeu, dos bastidores destes processos na Comissão Europeia. Carlos, por favor. Temos que pôr som. Carlos, está cheio de som? Peço desculpa, agora já me estão a ouvir, seguramente. Muito obrigado a todos, muito obrigado a Tiago pela pergunta e um abraço a todos aqui esta noite. Sobre a opinião, a pergunta ao Tiago sobre esta bazuca europeia. Eu digo agora, estando fora, não fazendo parte do jogo, que estou mais à vontade para dizer que tenho muito orgulho em ser europeu. E esse orgulho vem do facto de realmente termos aqui um momento histórico. E esse momento histórico eu vejo por várias razões. A primeira foi porque, como vivi a crise financeira, aquilo que eu aprendi e que muitos aprendemos durante essa crise é que a única maneira de gerir uma crise desta dimensão é com rapidez e com escala. E o que é que nós vimos a União Europeia e a Comissão Europeia, neste caso, fazer? Foi realmente atuar com rapidez e com escala. Se não, vejamos aquilo que tinha sido em 2008,
quando a crise começou, em que só 4 anos depois, e o Tiago perguntava sobre o BCE, é preciso lembrar que na altura demorou 4 anos para o Mário Draghi dizer a célebre frase "whatever it takes". Portanto, nós passámos 4 anos à espera de uma resposta eficaz do BCE. Aqui demorou semanas ao BCE responder com os 750 mil milhões, mas depois também ao Eurogrupo conseguir aprovar o pacote dos 540 mil milhões. Então, nós tivemos realmente essa rapidez como eu nunca tinha visto na Europa, e eu penso que devemos realmente olhar para a rapidez e dizer que essa é a solução, tudo aquilo que nos faltou em 2008. Depois a escala. Aqui a escala é muito importante, porque nós sabemos que o impacto desta crise, que vai ter em média um impacto no produto interno bruto da Europa, vamos dizer de 10%, de uma recessão, de uma queda do produto interno bruto de 10%, necessita, se fizermos umas contas rápidas, se o PIB cai de 10%, os déficits aumentariam de 10% e nós precisaríamos de 10% do PIB europeu para investir. E essa seria a escala ideal. Aliás, Gentiloni, Thierry Breton e tantos outros comissários, Phil Hogan, falaram nessa escala dos 10% do PIB europeu. 10% do PIB europeu são 1.500 mil milhões, ou seja, 1,5 trilhões à americana, 10 elevado a 12, milhões de milhões. Aquilo que é a bazuca que temos aqui, ela é de 750 mil milhões. Mas se nós compararmos estes 750 mil milhões com aquilo que foi, por exemplo, o Marshall Plan, e muito se falou nas notícias sobre o Marshall Plan, nós olhamos que o Marshall Plan na altura foi mais ou menos 5% do produto interno bruto da altura dos Estados Unidos da América. E, portanto, 750 mil milhões corresponde também, por acaso, a mais ou menos 5% do produto interno bruto da Europa neste momento. Portanto, nós temos aqui a escala, temos a rapidez e temos esta capacidade que a Europa teve muito rapidamente. Eu nunca pensei que a Comissão, e conhecendo por dentro, conseguisse de uma maneira tão rápida pôr uma proposta do quadro plurianual e do Fundo de Recuperação ao mesmo tempo, no mesmo dia em que nós pensámos, eu pensava que a máquina não teria essa capacidade, mas a máquina europeia espanta-nos sempre. Em relação ao quadro plurianual, efetivamente, o que é que aí eu diria que fiquei um bocadinho mais desgostoso, porque estava à espera que aquilo que era o investimento na ciência aumentasse muito, e aquilo que vimos foi que ele ficou em 94 mil milhões. A minha proposta na altura, que com o Parlamento e com a ajuda de todos os parlamentares, e como foi o caso do Paulo Rangel, era de 100 mil milhões. Portanto, aí ficou um bocadinho mais aquém, mas penso que o Paulo comentará também esta parte melhor do que eu, sendo ele parte do jogo e compreendendo de uma maneira diferente. Mas penso que, overall, tivemos aqui um grande momento em que pela primeira vez vimos a Europa unida de uma forma rápida e com a capacidade de resposta. Agora, o diabo está nos detalhes, e são esses detalhes que vão ser discutidos nos próximos meses, mas até agora daria uma excelente nota à Europa. Obrigado, Carlos. Paulo, a mesma pergunta. Ora bem, em primeiro lugar, boa noite a todos, e tenho o privilégio, no fundo já conhecia todos há muito tempo, incluindo o André Azevedo Alves, e portanto, enfim, é um gosto estar aqui com este painel. Agora, sinceramente, o que é que eu diria? Eu penso que a resposta europeia é uma resposta encorajadora, e acho que também tem algum espanto, no sentido que eu não diria que estivesse muito cético, mas estava cético, não sabíamos bem como é que as coisas iriam correr. Acho que aqui há duas respostas diferentes, ou até mais que duas, mas há seguramente uma resposta que foi a do BCE, que também com 750 mil milhões, a resposta do BCE sinceramente foi muito, teve uma primeira hesitação, não é? Lagarde primeiro começou por dizer que os governos tinham que assumir nas suas políticas orçamentais, o banco não se podia substituir, mas depois, enfim, acabou por perceber que não tinha outra hipótese. Depois, logo a seguir, a resposta do Eurogrupo, que é aquela em que
começam uma grande tensão entre os contribuintes líquidos e os receptores líquidos, e realmente aí foi aí que eu acho que estávamos com algumas dúvidas sobre como é que as coisas iriam correr a seguir quanto ao plano de recuperação, e portanto, apesar de tudo, é preciso somar estes 540 mil milhões a esta resposta que está agora aqui. Claro que são 540 mil milhões de empréstimos, mas são em condições francamente boas, uma parte deles canalizados através do Banco Europeu de Investimentos, portanto com uma lógica bastante diferente, digamos, da ajuda aos Estados. Agora, onde é que eu acho que temos a tal resposta a 2 tempos? Um é na recuperação, no fundo de recuperação. Aí, sinceramente, eu acho que houve um trabalho muito forte. Eu posso dizê-lo porque eu vivi intensamente junto dos alemães. Nós trabalhamos loucamente, e aqui não foi só o PPE, onde, obviamente, no PPE, no Grupo Liberal, a maioria dos alemães nunca queria votar a favor, por exemplo, do Recovery Bonds, estaria totalmente contra essa figura, mas todos votaram a favor. Claro que houve aqui algum trade-off, nós no fundo tivemos que rejeitar algumas propostas com as quais concordamos, mas que são um pouco mais, eu diria, radicais para os trazer para aqui. O mesmo aconteceu no Grupo Socialista, onde também havia bastantes nórdicos que não estavam muito convencidos, e portanto houve aqui um trabalho dentro dos partidos e das famílias políticas que depois se projetou para os governos respectivos, e nomeadamente para o governo alemão. Eu acho que no caso, aqui realmente sem dúvida o ponto fundamental era saber o que é que a chanceler Merkel iria fazer. Este é que era o ponto fundamental. Há 2 coisas que eu acho que mudaram muito a sua atitude. Uma primeira foi que ela compreendeu, como já tinha compreendido no passado, que uma debacle, nomeadamente da Itália, seria o fim da Europa, e seria o fim da Alemanha e da Holanda. Quer dizer, a Alemanha e a Holanda são, digamos, são sempre aqui, se nós olhamos para o superávit comercial, que aliás infringe os tratados da Alemanha e da Holanda, percebemos que isto é o maior negócio da vida deles, não que eles tiveram superávit comercial, portanto o euro não é uma coisa que não traga ganhos substanciais a estes países, e portanto eles têm de contribuir numa certa escala, faz todo sentido. E portanto, e eu acho que ela compreendeu bem que a debacle dos países do Sul, e designadamente países como a Espanha, como a Itália e como a França, e nomeadamente o risco político em Itália, e eu diria também em França, fez com que ela percebesse que isto era essencial para a Alemanha. Depois, segundo ponto, foi a decisão, foi a gota no copo d'água, foi a decisão do Tribunal Constitucional Alemão, que eu, enfim, conheço bem. Aliás, fui convidado já 3 vezes para lá ir falar conheço bem o Volkshochschule. Tive, aliás, um debate que a Gulbenkian organizou com ele em Berlim, já em 2016, e conheço bem, portanto, aquilo não tem pés nem cabeça, quer dizer, do ponto de vista jurídico, são disparates atrás de disparates, não é? Que qualquer pessoa, que qualquer jurista, e que eles sabem muito bem que sabem, portanto, aquilo é apenas uma reação, digamos, nacional, e que não tem qualquer sentido, e eu acho que isto fez soar em Merkel 2 coisas. Uma é que a Alemanha corria o risco de se pôr de fora disto tudo e, portanto, obviamente, fazer ruir o projeto europeu. Isso para a Alemanha é catastrófico, porque nós ou temos uma Alemanha europeia ou temos uma Europa alemã, e uma Europa alemã nunca correu bem. E depois um segundo aspecto foi a circunstância de que, apesar de tudo, há um efeito pedagógico nessa decisão, que é de que os governos têm que fazer alguma coisa. E, portanto, ela passou para o nível seguinte, que é o de que não é apenas o BCE, são as próprias políticas que têm que fazer. Portanto, eu acho que isto aqui foi importante e deu-nos aqui uma grande força para um plano que eu acho que francamente é bom e está calibrado. Acho que vai ter algumas dificuldades agora, mas que vai acabar por passar, não já em junho, talvez só em julho. É isso. O ponto, e com isto terminava, que já estou a ir muito para lá daquilo que me foi pedido, mas é a questão do quadro financeiro plurianual. E aí eu queria dizer que está realmente abaixo daquilo que se queria. Eu não acho um milagre, como acho o Carlos Moedas, ter conseguido fazer as 2 coisas. O quadro financeiro plurianual que foi apresentado já estava feito. Era a proposta de Michel, que aliás pior que a da Comissão de 2018, agora de 2020, fevereiro de 2020, com mais 5 mil milhões. No fundo, com mais 5 mil milhões, nada mais. E agora, sinceramente é desolador, mas se nós olharmos realmente ao efeito conjunto dos 2 instrumentos, plano de recuperação e orçamento plurianual, eu acho que não se podia pedir mais. Quer dizer, não se podia pedir agora aos contribuintes líquidos que também aqui viessem fazer um aporte maior. Portanto, neste contexto muito preciso,
basta pensar que se as coisas ficarem nestes números, que é natural que possam ter ainda alguma evolução para baixo, mas se ficarem nestes números, 45 mil milhões ou 48 mil milhões, que é o que pode vir a ser também para Portugal, representa 50% de todos os fundos que Portugal recebeu até hoje. Portanto, em 7 anos, terá os fundos de 30 anos, mais ou menos. E, portanto, isso dá uma ideia muito significativa de qual é o poder de fogo desta resposta europeia conjunta com estes dois instrumentos. Obrigado, Paulo. O Paulo referiu já aqui a questão do Tribunal Constitucional Alemão. Eu quero ir lá um bocadinho mais à frente e ao célebre flautista Hamelin, mas para já propunha que continuássemos a analisar a questão, sobretudo, da dimensão económica e da resposta económica à crise provocada pelo Covid-19. André, a pergunta é a mesma sobre como é que vês este plano europeu de resposta à crise. Obrigado, Tiago. Antes de mais, boa noite a todos. Queria agradecer também ao Joaquim Miranda Sarmento o convite e saudar a iniciativa, saudar o Tiago, saudar o Carlos, saudar o Paulo. Eu vou introduzir, se calhar, uma perspectiva um bocadinho dissonante. Também acho que o convite já teve um bocadinho esse pressuposto. Embora concordando com grande parte do que foi dito, mas fazendo uma análise um bocadinho diferente e, no meu caso, menos otimista, quer em relação à relação europeia, à resposta europeia, à reação europeia, quer às implicações para Portugal. Eu, se calhar, por uma questão de brevidade, agora numa primeira intervenção, gostava de falar só rapidamente, introduzir três aspectos da resposta europeia que me parecem menos positivos, embora começando por salientar um que eu acho que, em especial para Portugal, foi muito positivo, que foi a atuação do BCE, que no muito curto prazo, para Portugal, basicamente evita uma catástrofe, não é? Quer dizer, isso é importante também que os portugueses, em geral, estejam conscientes. Portugal, se não estivesse na União Europeia e se não estivesse a beneficiar, nomeadamente, não só na União Europeia, mas no euro, na zona euro, e beneficiando das políticas do BCE, muito provavelmente teria entrado em ruptura agora, como aliás na anterior crise, e portanto é importante ter presente que, e nos próximos meses vamos, creio, falar muito de condicionalismo, de políticas que são impostas de fora, etc., é importante ter presente que, pelo menos no curto prazo, a alternativa para um país como Portugal é incomparavelmente pior e mais drástica do que a situação de estar na União Europeia sujeito às regras da União Europeia, enfim, com as várias dificuldades associadas. Portanto, este é um ponto positivo. Como 3 pontos menos positivos e, para mim, fonte de preocupação. Primeiro, eu acho que nós assistimos, em termos da resposta europeia, no conjunto, no contexto da crise, a um fortalecimento e reemergir de respostas nacionais. E vemos isso no plano económico, vemos isso, por exemplo, na própria gestão das fronteiras, que está prevista, enfim, está a nível europeu, mas que vemos isso de uma forma muito marcada. Aliás, vamos ver, provavelmente, já estamos a ver e vamos ver ao longo dos próximos meses uma espécie de mini espaço Schengen ad hoc que estão a aparecer como cogumelos, e também vai ser interessante ver como é que a União Europeia vai lidar com isso. Num segundo lugar, a discussão dos fundos, e como já foi referido pelo Carlos e mais pelo Paulo, há uma dimensão aqui de disputa nacional e de concorrência nacional, e quem contribui mais, quem contribui menos, quem beneficia mais, quem beneficia menos, que me parece que também foi acentuada e que se vai acentuar mais ao longo dos próximos meses. E em terceiro lugar, parece-me que um dos efeitos que a resposta europeia muito significativa que vamos ter sobre a tal bazuca dividida em várias outras formas de armamento, não é? Umas a fundo perdido, outras a forma de empréstimo, etc. Mas um dos efeitos prováveis, pelo menos na minha perspectiva, que vai ter, é que os países que entram na crise com situações orçamentais e de finanças públicas mais débeis, infelizmente é o caso de Portugal, não só, não é? Portanto, a Grécia, a Itália, etc., vão provavelmente, ao longo deste processo, ficar numa posição de dependência ainda maior
face aos países que têm situações orçamentais mais favoráveis. Portanto, não exatamente pelo processo que o Paulo estava a descrever, mas eu creio que vamos sair disto efetivamente com uma Europa bastante mais alemã, pelo menos no sentido em que uma grande parte dos ativos no contexto dos países com situação orçamental mais débil, e estou a pensar precisamente no sul da Europa, vão ficar ainda mais, entre aspas, alemães na sequência da crise. Enfim, eu aqui nem estou a dizer que há propriamente uma alternativa, portanto isto é mais uma constatação que me parece que poderá ter depois implicações também significativas na própria dinâmica interna da União Europeia e de como é que países que vão ficar numa situação de dependência ainda mais agravada face ao centro e norte vão interagir nesse processo e que implicações é que isso poderá ter, quer em termos de relacionamento a nível europeu, quer nas dinâmicas eleitorais nos países, enfim, contribuintes líquidos e nos países receptores líquidos. Quer dizer, eu aqui, para concluir só esta primeira intervenção, algo que a mim me fez, quer dizer, que não me surpreendeu, mas que me faz bastante confusão, é que se nós formos ver grande parte da discussão sobre a resposta europeia, por exemplo, no caso português, e não deve ter sido exceção, enfim, face a outros países, imagino que na Grécia, etc., que não sigo, mas tenha sido semelhante, uma grande parte da discussão, 80% ou 90%, é centrada em quanto é que vamos receber, não é? Aliás, até houve umas capas de jornais que eram não sei quantos milhões por dia que vêm aí. E é algo que sinceramente me preocupa e que acho que não augura nada de bom em termos do futuro, quais vão ser as implicações para Portugal do que vem por aí em termos de resposta europeia. Obrigado, André. Vou pegar justamente aí, há vários pontos aqui que se tivermos tempo eu gostava de aprofundar, como falaste do reemergir das respostas nacionais, se tivermos tempo é um ponto que eu gostava depois de falar convosco, mas vou pegar justamente na última parte sobre a questão do dinheiro, ou seja, há dinheiro, há um fundo grande com muito dinheiro envolvido. Agora, é preciso saber gastá-lo e é preciso uma estratégia para aplicá-lo. Eu não vou perguntar tanto, se quiserem falar sobre a estratégia europeia, ia perguntar sobretudo qual é que vocês acham que deve ser a estratégia portuguesa para o que Portugal deve fazer com os fundos que vai receber para aumentar a competitividade do país e a sua afirmação internacional. Se vocês tivessem que pensar a estratégia portuguesa para gerir estes fundos, o que é que vocês priorizavam? Bom, começo agora pelo Paulo. Obrigado. Antes de mais, eu queria já dizer que, ao contrário do que o André Azevedo Lopes profetizou, não estamos assim tão em desacordo. Quer dizer, o facto de haver coisas boas não quer dizer que não haja coisas más. E, portanto, totalmente de acordo. Eu, aliás, devo dizer, lá iremos depois, mais tarde, mas eu tenho seguido, aliás, amanhã vamos votar essa resolução, a questão de Schengen, e é uma questão muito problemática, embora, para dizer a verdade, aí a responsabilidade não é da União Europeia, mas no fundo faz parte da tal dinâmica de resposta nacional, portanto é mais um capítulo desse segmento, e portanto era só para dizer que, mesmo quanto a muitas das coisas que foram ditas, eu, assim por baixo, as dificuldades que aí vêm. Aqui, quanto à estratégia portuguesa, eu acho que ela entronca numa coisa que o André também disse, e que eu acho que no fundo, de alguma maneira, também o Carlos deixou na sua avaliação final, foi o diabo estar nos detalhes, não é? Portanto, e que é o seguinte, é evidente, eu acho que a resposta é portuguesa, mas não é portuguesa, e Portugal deve bater-se na União Europeia por isso. É preciso alguma condicionalidade. Ela não é a condicionalidade do tempo da Troika, não é essa, mas é condicionalidade quanto ao uso que vai ser dado a estas verbas. E eu, aliás, acho que é aí que se vai julgar largamente a negociação com os países ditos frugais. Eles, se tiverem determinadas garantias de que o dinheiro é bem aplicado, talvez estejam mais, digamos assim, disponíveis para aceitar isto. O problema aqui é que a experiência, mesmo portuguesa, de 30 anos de fundos, não é? De 89 até agora, essa experiência portuguesa não é uma experiência brilhante.
Um país recebe fundos não é para ficar dependente deles, é justamente para se libertar deles. É essa a lógica dos fundos europeus é que os países, no fundo, façam, por exemplo, o trajeto que fez a Irlanda, não é? Que a dada altura se libertou. Portanto, é esta a lógica. Ora, se um país endemicamente fica atrelado, evidentemente que isso é um problema. Portanto, eu queria só dizer o seguinte, isto não é só um problema português, eu acho que nós, mesmo na frente europeia, não devemos pôr obstáculos a condicionalidades saudáveis, porque elas são um cinto de segurança, é como um capacete, um cinto de segurança, quer dizer, é uma proteção para nós próprios. Porque é mais fácil em Portugal dizer que a União Europeia nos exige isto, aquilo e aquilo, para travar certas tentações. E, portanto, isto pode parecer um pouco, enfim, digamos, pouco patriótico, mas eu acho, sinceramente, que é importante que venha já alguma condicionalidade, especialmente quanto ao uso. Depois, quanto às apostas, eu, sinceramente, eu vou dizer o seguinte, e vou ser muito rápido, mas eu acho que nós não podemos, em caso nenhum, cair na asneira de não apostarmos na economia, na nova economia. E, portanto, a transição digital, a transição ambiental têm de ser os critérios fundamentais desta eu também iria aqui muito para a inovação, conhecimento, investimento também na área, no fundo, se quisermos, da formação, muito para a reabilitação da indústria, é uma coisa que eu acho que é muito importante, mas que indústria? Não é a indústria pesada dos anos 40 e 50, 60, 70, quer dizer, é já outra, mas temos que orientar muito para aqui. Uma coisa que eu acho que é fundamental também, mas essa consciência existe, é a tal questão daquilo que alguns têm chamado de soberania europeia, que é uma expressão que eu não gosto de nada, mas eu até falaria mesmo nacional, que é a constituição de reservas estratégicas. Reservas estratégicas de alimentos, de medicamentos e de equipamentos. Isto é uma coisa fundamental, para mim quer dizer, é impensável a debilidade em que a Europa se encontrava, e os Estados Unidos, quer dizer, que não têm máscaras, não têm ventiladores, não têm, quer dizer, como é que é possível? Sociedades são capazes de produzir tudo e mais alguma coisa, não é? E do melhor que há, e que depois não têm, por uma lógica estritamente economicista, ou eu diria, não é economicista, é contabilista, porque a economia pensa a médio prazo e a longo prazo, não pensa só no imediatismo, e portanto pensa que tem que ter algumas reservas estratégicas, portanto, alguns ativos. Portanto, eu diria, no fundo, eu penso que posso deixar aqui 4 tendências fundamentais. Primeira, sustentabilidade ambiental em todo o investimento. Por outro lado, digitalização o mais possível, uma economia do conhecimento, se quisermos assim. Muita tendência para a indústria e, portanto, para uma economia real, ainda que digital, não para uma economia virtual, não para uma pura economia de serviços, não para uma dependência absoluta do turismo. Pronto. O que não quer dizer que o turismo, eu não debilizo o turismo, mas acho que portanto, uma aposta industrial. E quarta reflexão, mesmo quando isto não seja racional do ponto de vista, eu diria, estritamente económico, nunca esquecer que a agricultura, as pescas, eventualmente a produção de determinados equipamentos, a prevenção de crises numa sociedade de risco, e os riscos são múltiplos, é um ciberataque, é um acidente ecológico, é uma catástrofe natural, é uma pandemia, portanto é o que for, também temos sempre essa reserva, que eu julgo que pode ser gerida em termos europeus, mas que eventualmente também deve ser pensada em termos nacionais. Portanto, é um bocadinho como a proteção civil, é preciso uma dimensão europeia de recursos partilhados, porque não é preciso tantos recursos, não vão acontecer catástrofes em todo o lado ao mesmo tempo, em princípio, mas depois é preciso haver uma capacidade nacional. Nós vemos isso no combate aos fogos, era preciso as duas coisas. Por exemplo, no combate às inundações nos países que estão a sofrê-las, mais no centro e leste da Europa, agora com alguma recorrência. Mas pronto, enfim, com isto eu já fui longe demais. Carlos, a mesma pergunta, e já agora aproveitava para te pedir para abordares em particular uma área que conheces bem, que é a área de ciência, tecnologia e inovação. Não, eu concordo com tudo aquilo que disse o Paulo sobre esta matéria. Eu penso que aqui a ideia fundamental sobre a estratégia é que a estratégia não pode ser voltar para trás. Nós não queremos voltar para a economia que tínhamos, queremos voltar para uma nova economia. E para isso temos que aproveitar, de certa forma, uma onda que foi criada através da própria pandemia. Um bocadinho como surfar a onda e acelerar aquilo que a pandemia acelerou. E o que é que a pandemia veio acelerar? O digital, em que de um momento para o outro, nós que falámos durante anos que íamos digitalizar o ensino e que nada acontecia,
de um dia para o outro digitalizámos e, portanto, temos que aproveitar essa onda para continuar num modelo que vai ser misto entre o físico e o digital. É muito interessante ver que a Universidade de Oxford e Cambridge disseram que para o ano todas as grandes aulas, os lectures, as grandes aulas de conferência com 300 pessoas serão feitas online, porque eles não acham que isso seja necessário ser uma presença física, mas o professor vai ter cada vez mais realmente aquele papel de tutor, de acompanhar o aluno, de lhe explicar como é que ele pensa os problemas e, portanto, vamos ter aqui transformações muito interessantes na educação e precisamos de investir. Vamos ter transformações enormes na área da saúde, no ponto em que o Paulo disse das cadeias de valor, mas também na transformação para uma saúde em que a ida ao hospital só é feita se for realmente necessário. E reparem como os médicos durante anos, eu tenho amigos médicos que todos resistiam às teleconsultas e agora de repente todos aderiram às teleconsultas porque tivemos que aderir. E depois esta transformação para uma economia que é linear, para uma economia circular. Aquilo que nós vamos ver cada vez mais é que os próprios acionistas, os stakeholders das empresas, vão obrigar as empresas realmente a mudar para uma economia que não crie desperdício, que não destrua, porque isso é a maior ligação que nós hoje temos, mais que provada, entre a pandemia e a economia. É que a economia que não é sustentável tem aqui um efeito na nossa saúde pública. E então eu acho que esse é o primeiro ponto que vos queria transmitir. O segundo tem a ver com esta ideia de que eu diria que é não cair da onda, não cair para o buraco, porque aquilo que nós estamos a ver é que nós tínhamos um pêndulo da globalização que já estava a ir para o lado do protecionismo. E aqui nós podemos ter um momento em que esse pêndulo ainda vai mais para lá do protecionismo. O protecionismo é, no fundo, defender os produtores da concorrência e nós sabemos o que é que isso dá, destrói emprego. Nós aqui podemos ir para lá disso e ir para uma espécie, como diz o Pascal Lamy, que tu há pouco citavas, que é ir para um precaucionismo, que é tentar reduzir a zero todos os riscos para o consumidor. E isso tem um preço. Se nós reduzirmos a zero todos os riscos para o consumidor, estamos a criar barreiras que não são tarifárias, que são as típicas do protecionismo, mas barreiras regulatórias de tal maneira elevadas que o preço dos produtos dispara. E, portanto, vamos ter aqui um equilíbrio para que não entremos num protecionismo, num precaucionismo excessivo. Se não o fizermos, vamos ter uma economia que também não nos vai servir. E, portanto, eu acho que a estratégia de Portugal tem que estar enquadrada nestes dois factos, de conseguir, no fundo, aproveitar a aceleração na ecologia, na transição energética, no digital, na educação, na saúde, mas ao mesmo tempo não entrar num desvario protecionista. E isto só para finalizar com um ponto que o Paulo dizia que eu acho que é importantíssimo, que é as cadeias de valor vão mudar, mas as cadeias de valor nós não podemos imaginar que de repente já nada é fabricado na China e passa tudo para a Europa. Nós vamos ter que as diversificar. Em vez de ter só uma fábrica na China, vamos também ter uma fábrica na Europa. E aí Portugal tem uma oportunidade única, é que uma multinacional francesa que estaria a produzir tudo na Ásia, exatamente pelas razões que o Paulo disse, que vai ter que ter na Europa alguma proteção, que vai ter que ter estoques, vai também querer produzir na Europa. E na Europa Portugal está muito bem posicionado. Portanto, Portugal pode aproveitar e atrair para Portugal o fenómeno, seja na saúde, seja nos alimentos, tudo isso que o Paulo Rangel descrevia muito bem. Portanto, temos aqui oportunidades boas para o nosso futuro. Obrigado, Carlos. André, ao contrário da pergunta anterior, em que te vi várias vezes a discordar com a cabeça, agora vi-te várias vezes a concordar. Queria te perguntar o que é que tu pensas sobre esta questão e se estás de acordo. Este é o caminho. Estou maioritariamente de acordo. Gostava de realçar três aspectos. Quer dizer, parece-me que em termos da estratégia portuguesa e até por os nossos recursos serem especialmente limitados, acho que uma boa regra geral era pensarmos em tentar viabilizar ao máximo aquilo que em fevereiro deste ano era viável e que pode razoavelmente continuar a ser viável no futuro. Não é? Portanto, quer dizer, acho que um bom critério, porque agora
tudo vai ser culpa da Covid, não é? Portanto, tudo o que antes corria mal, desde companhias de aviação até, enfim, até o que queiramos pensar, subitamente tudo vai ser atribuído à crise, não é? Seja diretamente relacionado com a crise, seja relacionado em parte com problemas que já vinham de trás. Portanto, eu acho que um bom critério geral para ter em conta na definição das políticas e dos apoios é o que é que já era viável enfim, e quanto mais viável fosse antes da crise, acho que maior será a justificação para tentar, através de ajudas a curto e médio prazo, que não haja uma disrupção completa da economia por problemas de liquidez, por problemas de recuperação dos mercados que naturalmente vão demorar algum tempo e nos setores demorarão mais que noutros, não é? Portanto, acho que esse é um primeiro critério que seria importante e, portanto, tentar evitar algo que vai inevitavelmente acontecer em parte, mas era bom que acontecesse o menos possível, que é isto servir para uma espécie de corrida aos fundos e serem distribuídos por critérios, essencialmente por critérios de peso político e de lobbying político e menos de viabilidade pré-crise. Portanto, quanto mais acontecer por um critério de viabilidade pré-crise e menos por outros fatores, acho que melhor ficaremos todos a prazo e melhor ficará o país. Segundo aspecto, acho que também é desejável que a estratégia resista a algo que em Portugal, infelizmente, é uma tentação sempre muito presente, que é de estatizar ainda mais a economia, não é? E, portanto, acho que para além do critério de aplicar ao setor privado com base na viabilidade pré-crise, também é importante minimizar a proporção de medidas que conduzam a uma maior estatização. Há aspectos em que eu acho que é importante, e aí estou de acordo com o que o Paulo referiu também, que é importante o Estado e a União Europeia. Eu acho que até grande parte dessas respostas devem ser, aí acho que, não seja um entusiasta da União Europeia, mas acho que aí devem ser a nível da União Europeia por uma questão de escala. Portanto, em termos de reservas estratégicas, em termos de materiais para resposta à crise, acho que aí faz todo sentido que, um bocadinho à luz do que já é embrionário, por exemplo, em termos dos fogos florestais, não é? Portanto, que haja, que se aprofundem mecanismos de cooperação, de maneira a que cada Estado possa até reduzir, face a uma situação de não integração, aquilo que teria de investir em meios de prevenção e que, ao invés, haja mecanismos de intercâmbio, que obviamente depois implicam também mecanismos de partilha de custos, de processo de decisão, etc. Mas essa acho que é uma via para o Estado, onde o Estado pode ter vantagem e onde faz sentido investir. Onde é que não faz sentido? Quer dizer, nós agora voltamos aos anos 60 ou 70 do século XX e ir nacionalizar indústrias, ir nacionalizar setor de transportes, etc., mais uma vez ao abrigo do vírus, não é? Quer dizer, o que era estúpido em termos de nacionalização de setores económicos antes do vírus continua a ser estúpido agora, em geral, não é? Portanto, há um papel para o Estado, há até, se calhar a crise, se calhar não, acho que a crise nos mostra que estamos excessivamente dependentes em alguns aspectos, nomeadamente da China. Acho que esse também é um aspecto em que vamos ter que pensar seriamente e que é um aspecto também para pensarmos em termos de políticas do Estado e da União Europeia. Agora, em termos da economia em geral, acho que é importante que isto não sirva para uma estatização generalizada e para um retrocesso às piores políticas de há 40 ou 50 anos atrás, que custou muito, até com governos de centro-direita e de centro-esquerda, em vários países europeus, progressivamente ir anulando. E, portanto, seria péssimo que isto servisse para retroceder. Terceiro aspecto, a condicionalidade. Eu estava a ouvir da parte da tarde a líder do Bloco de Esquerda a fazer questões ao nosso atual Primeiro-Ministro, António Costa, e vou, apesar de ser uma sessão de Conselho Estratégico do PSD, vou neste caso elogiar o Primeiro-Ministro, porque a certa altura a Catarina Martins estava basicamente a pedir que o layoff fosse a 100%, a exigir, portanto, a reivindicar que o layoff fosse a 100%, que os apoios fossem dados incondicionalmente, independentemente das pessoas terem contribuições ou não, que isto não tivesse limite temporal, etc, etc. Eu estava a pensar que nos próximos meses, enfim, eu não sei, nem ninguém sabe qual vai ser a configuração governamental para os meses que aí vêm, mas seja, independentemente de quem estiver no governo, e com o acentuar da crise e as consequências sociais muito dolorosas que a crise vai ter para muita gente,
vai ser muito difícil a quem estiver no governo, em Portugal e noutros países em situação, portanto, em geral, mas em especial em países com situação mais débil como Portugal, não ceder perante algumas reivindicações que são políticas que são populistas, portanto, que soam bem, ainda que a médio prazo, algumas logo a curto prazo, tenham efeitos muito negativos. E nesse aspecto, creio que alguma condicionalidade pode ser útil, indo ao encontro do que o Paulo referiu, até como um mecanismo de autoproteção. Ou seja, isto pode parecer antipatriótico, mas uma das principais vantagens que vejo para a União Europeia, no caso português, é impedir-nos de termos políticas nacionais ainda piores do que as que já temos. E nesse aspecto, acho que a condicionalidade que muito provavelmente virá associada às ajudas, se for uma condicionalidade bem desenhada e num sentido promotor da atividade económica e não estatizante, acho que no nosso caso pode ser especialmente importante. Isto de certeza que não é uma coisa popular de dizer em geral, mas eu também não estou a pensar concorrer em nenhuma eleição e, portanto, estou relativamente à vontade para dizer desta forma. E, portanto, eu neste caso até, obviamente, não é condicionalidade pela condicionalidade, quer dizer, não tenho nenhum desejo especial que estejam a dizer ao governo português o que fazer. Mas olhando para o que tem sido o track record da maioria dos governos portugueses, olhando para o que é o debate no Parlamento, olhando para o que é o debate na comunicação social em geral, eu acho que uma condicionalidade bem desenhada pode ser algo que ajuda países como Portugal e que eu acho que em parte nos ajudou também na anterior crise. Quer dizer, não foi tudo bem feito, mas estou sinceramente convencido que sem esse elemento de condicionalidade as coisas teriam sido ainda piores. Obrigado, André. Eu queria pegar aqui numa coisa que o Paulo já falou há pouco, a decisão do Tribunal Constitucional Alemão, que alguém já chamou uma bomba ao retardador. O Paulo, num artigo no Público, muito interessante, comparou os 7 juízes do Tribunal Alemão ao flautista de Hamelin, depois de ter enfeitiçado e afogado milhares de ratos responsáveis pela peste bubónica, e como não lhe pagaram, retaliou encantando 130 crianças e exigindo um resgate. E eu queria que o Paulo explicasse porque é que os juízes do Tribunal Alemão são o flautista de Hamelin e se vão exigir, a um dado momento, um resgate, neste caso bem entendido, impor, ou tentar impor, aquilo que também o Paulo referiu e o André, uma visão mais nacional destas questões. Bem, eu queria dizer o seguinte, esta jurisprudência do Tribunal Constitucional Alemão, que eu acho que condicionou bastante a resposta da Alemanha, nesse sentido foi positiva, mas quer dizer, pode excluir ao retardador, que está aí a decorrer o prazo de 3 meses e não só, mas ela não tem nada de novo, quer dizer, ela vem dos anos 70, qualquer aluno de direito comunitário, como eu fui, em 85, 86, 87, já conhecia a posição do Tribunal Constitucional Alemão, e elas não só essa, do italiano também, por causa dos direitos fundamentais, e consideravam que a Europa não protegia os direitos fundamentais e, portanto, tinham algumas dúvidas. Depois, isto acentuou-se muito com Maastricht, onde obviamente estava em causa a questão do euro e, portanto, isto para a Alemanha era um dano enorme, porque a grande aquisição que a Alemanha teve no pós-guerra foi um marco em termos simbólicos, nacionais, não é? E, portanto, prescindir do marco alemão era qualquer coisa que bolia com aquilo que seria o reduto de soberania alemã, se é que existia alguma. E depois isto continuou em vários acordos, até chegar ao Tratado de Lisboa, que sinceramente é dos acordos mais extraordinários, no mau sentido do termo, que eles produziram, e no qual pela primeira vez falam em soberania alemã, que é uma coisa que não existe na Constituição Alemã, na Lei Fundamental de 49, é uma palavra que não existe, e nunca tinha sido utilizada pela jurisprudência. Claro que depois ela é interpretada naquele sentido do Habermas, do patriotismo constitucional, é assim que depois é definido. Na altura eu tive, aliás, um debate também em Berlim com vários juízes, um deles muito conhecido, o Di Fabio, apesar do nome italiano é alemão, e eles, enfim, diziam, bom, isto é o patriotismo constitucional. Mas o que eu quero dizer com isto é, o Tribunal Constitucional Alemão, que é
o órgão mais respeitado que existe na Alemanha, não há nenhum que se compare com este. Aliás, uma coisa surpreendente foi a contestação que ele recebeu depois desta decisão na Alemanha, que é raríssimo. Qualquer decisão do Tribunal Constitucional normalmente é aceite de uma forma quase que eu diria sem qualquer reserva. Portanto, esta decisão não, porque se percebeu que ela tinha um impacto muito grande sobre a posição alemã. Mas quer dizer, o que eu acho sinceramente é que, do ponto de vista jurídico, aquilo não tem sentido nenhum, porque eles partem do princípio de que a União Europeia não é democrática. Ora, quer dizer, não é democrática porquê? O Conselho Europeu, que é o órgão que mais poder tem 27 chefes de Estado e de Governo legitimados. O Conselho está legitimado. O Parlamento Europeu é eleito. A Comissão responde perante o Conselho e perante o Parlamento. Pode ser objeto de moções de censura. Quer dizer, eu não sei o que é que... Não conheço nenhum sistema, aliás, que tenha tanta democracia como a União Europeia. Portanto, agora é uma democracia à distância, porque como Washington também está distante do Colorado, quer dizer, nem vale a pena a gente ter ilusões sobre isso. E, portanto, a fama de Washington nos Estados Unidos, como o Tiago sabe melhor que eu, não é melhor que a de Bruxelas cá. E, portanto, é capaz até de ser pior. E, portanto, quer dizer, isso não é uma coisa que nos faz. Portanto, o que eu queria dizer aqui é, há realmente uma reação nacionalista por trás disto, claramente, também é um pouco, se quiser, é uma coisa de juristas, eu que sou jurista posso dizê-lo, que é uma certa vaidade, não é? Quem é que é mais importante, se é o Tribunal Constitucional em Karlsruhe ou se é o Tribunal de Luxemburgo? Mas, quer dizer, há coisas que, por exemplo, o Tribunal Constitucional alemão quer o seguinte, quer que os deputados no Parlamento Europeu sejam proporcionais, não é? O que significa que a Alemanha teria quase 20% dos deputados do Parlamento, teria que ter, pronto. Claro, para ser democrático, mas depois não querem mudar os votos no Conselho e dar a cada Estado o mesmo número de votos, isso já não querem. Esta foi a discussão que eu tive com eles, ou seja, existe aqui de facto uma visão muito, eu diria, provinciana, aliás nesse sentido bastante alemã, os alemães faltam-lhes às vezes algum cosmopolitismo no olhar para estas questões, nesse sentido muito diferente dos franceses e dos ingleses. E, portanto, eu acho que ela está com o ar do tempo. Aliás, o Tribunal vai dar razão à AfD, que é um partido radical de direita, anti-imigração, anti-euro, um partido perigosíssimo, aliás, com ligações perigosíssimas, portanto, as pessoas nem sequer são recomendáveis. Não é que isso devesse ser o critério para decidir, mas também diz alguma coisa. Quer dizer, uma decisão desta importância é tomada porque houve um partido de direita radical que resolveu propor uma ação em tribunal. Portanto, é basicamente isto. E, portanto, eu chamaria a atenção para que, sinceramente, eu acho que aqui, nesta decisão, que eu considero extremamente grave, pode estar o início de um seríssimo problema para a União Europeia. Não tenho dúvidas sobre isso. E eu acho que a Merkel, quando reagiu como reagiu, já estava a internalizar isto. Aliás, veja-se que o Schäuble, enfim, que em Portugal tem muito má fama, mas que eu sempre achei que era um grande europeu, o Schäuble foi a primeira pessoa a vir respaldar a chanceler Merkel nesta sua atitude quanto ao fundo de recuperação. E justamente porque eu acho que eles perceberam qual era o enquadramento que o Tribunal Constitucional estava a pôr e que lhes iria causar imensos problemas. Enfim, eu podia discutir a questão em termos técnicos, mas acho que para o nosso público é capaz de não ter grande interesse, mas se for preciso também lá vou. Paulo, só uma pergunta, mas achas que é uma bomba ao retardador, ou seja, esta questão vai voltar a perseguir-nos mais à frente? Ora bem, portanto, a questão não vai morrer, a questão é esta. Ao fim de 3 meses, se o Banco Central Europeu não der explicações, seja por que via for, ainda que indireta, o Tribunal irá atuar. Eu acho que a forma como está escrita a sentença está a deixar espaço para não atuar. Aliás, é isto que tem feito o Tribunal Constitucional, não. É sempre esticar a corda, no fundo, é mais um poder de influência do que um poder de decisão. E é, no fundo, obrigar, no fundo, procurar travar o próprio governo e o Parlamento alemão. O que é uma contradição, porque o que estão sempre a dizer é que é a favor do escrutínio democrático, mas na verdade é o Tribunal, enquanto força, digamos, jurídica, que é essencialmente, que ele é que está a definir as políticas, e não como devia ser o Parlamento e o Governo, que eles dizem que o Parlamento e o Governo falham porque serem à União Europeia, mas eles próprios é que dizem o que é ceder ou não à União Europeia, e não me parece que os juízes tenham legitimidade para eles próprios estabelecerem esses caminhos políticos. Portanto, sinceramente, agora, eu acho que pode rebentar, embora, tal como está feito, eu acho que vai haver um recuo no último momento. Agora, esta jurisprudência vai lá ficar. Aliás, o Voskuhle, que era conhecido pelo seu pensamento sobre esta matéria, não é? Fez questão de pôr a sentença cá fora, etc., que ela já tinha estado marcada antes, foi adiada
pandemia, mas 2 dias antes de se reformar. Portanto, o que acontece é que ele via isto como o seu legado para o Tribunal Constitucional. E, portanto, é preciso perceber que há aqui, eu sinceramente, é mesmo, para quem conhecer as questões jurídicas, é mesmo uma coisa um bocadinho surpreendente. Como é que o país que tem, by far, de longe, digamos, a melhor tradição jurídica da União Europeia, e não só do mundo, eu diria mesmo do mundo, porque os Estados Unidos e a Alemanha, em termos de tradição jurídica, estão muito aquém, é capaz de produzir uma decisão com estas debilidades estruturais. Portanto, com estas petições de princípio, com este pensamento, digamos, extremamente fechado, é um conceito quase clássico de Estado, não é? Portanto, quando isso já não existe, quer dizer, a própria Constituição alemã prevê a União Europeia. Portanto, ela reconhece como algo que existe e que existe fora de si, não é apenas, como diz o Tribunal, um produto dos tratados, não é? A União Europeia existe para lá dos tratados, não é? Claro que ela pode deixar de existir. Bom, o Império Austro-Húngaro também deixou de existir, a Jugoslávia também deixou de existir, e portanto isso pode acontecer. Agora, enquanto existir, convém reconhecê-la como tal. E portanto é isso que o Tribunal não faz. O Tribunal trata como se ela fosse uma organização internacional clássica. Ora, é tudo menos isso, ela é uma entidade constitucional, nem vale a pena discutir isso. Portanto, isso é uma coisa que se impõe por si. Obrigado, Carlos. A mesma pergunta, mais do ponto de vista político do que jurídico. Achas que esta decisão foi uma forma do Tribunal dizer, eu não queria dizer a Alemanha primeiro, mas é o que me veio à cabeça, de afirmar o primato nacional sobre o europeu? Peço desculpa, é sempre um gosto ouvir o Paulo com a sua perspectiva histórica, jurídica, de o porquê das coisas. E eu realmente, ao estar a ouvir o Paulo, e neste momento pensei, quando esta decisão foi anunciada, eu tive uma sensação de déjà vu histórico, não é? A sensação que tive foi que estava a reviver aquilo que vivi durante a crise em Portugal e as decisões do Tribunal Constitucional Português, que obviamente aceitámos, mas não concordámos. E pensar porque é que os tribunais parecem muitas vezes, e nestes casos é real, não olharem para o contexto à volta, ou seja, que pior altura para tomar esta decisão, que não poderia haver pior altura no mundo com a pandemia, no momento em que a Europa precisa estar forte, para que esta decisão venha a jogo. Um bocadinho o mesmo sentimento que tive na altura da Troika, não é? Que é uma sensação terrível, que é pensar que o sistema de justiça, que obviamente deve ser cego, mas não deve estar fora do contexto daquilo que vivemos. E depois é uma decisão que politicamente tem este efeito de reforçar estereótipos. Reforçar o estereótipo que o povo alemão é um povo que só vê as regras e que vai contra a parede para cumprir todas as regras, mas aqui acho que é extraordinário porque as pessoas dizem, bom, é realmente um estereótipo, eu acho que reforçar os estereótipos é sempre mau, e depois também reforça o estereótipo de que a Europa ninguém manda, não é? Os meus amigos do outro lado do Atlântico, nos Estados Unidos, diziam-me, pois, mais uma vez, mas o que é isto? Então, mas o Tribunal Alemão está acima do Tribunal Europeu, mas isto não pode ser, então, mas para onde é que nós ligamos quando ligamos para a Europa? É para a Alemanha ou é para a Europa ou para as instituições europeias? E, portanto, acho que isso é tudo tão mau que não tem descrição, quer dizer, o momento foi mau, a decisão não podia ser pior politicamente para o momento em que vivemos. Portanto, é realmente dentro do pesadelo que estamos a viver da pandemia, levamos mais uma pancada que não sabemos muito bem de onde é que ela vem e que vem a reforçar tudo isto no sentido negativo. Mas não tenho muito a acrescentar, a ouvir com muita atenção o Paulo e com muito gosto neste tema. Mas gostava de acrescentar uma outra, em parte ligada. Há bocadinho falavas de uma Europa mais alemã, que esta crise ia ter como resultado uma Europa mais alemã. Gostava de que desenvolvesse um bocadinho a tua ideia acerca disto. Ora bem, se calhar começava pela... deixava isso para... falava já da Europa mais alemã a seguir.
da parte jurídica, eu também, quer dizer, não sou jurista, tenho até, para mim o direito constitucional é uma área quase esotérica, portanto tenho muitas vezes até, vejo com fascínio, mas de facto tenho alguma dificuldade digamos, em entrar de forma qualificada nas discussões e, portanto, vou-me centrar mais na dimensão política, sendo que obviamente as duas não estão desligadas, mas é que eu me sinto mais à vontade para poder dizer alguma coisa. Quer dizer, eu acho que se olharmos para esta decisão, ela vem na linha de um padrão que tem sido, ou seja, não é propriamente surpreendente face ao que tem sido o padrão de decisões anteriores. Eu percebo o que o Paulo e o Carlos disseram relativamente enfim, à inoportunidade, à percepção da decisão como inoportuna e as críticas que o Paulo levantou, eu não pronunciando na perspectiva jurídica, percebo que possam ser pertinentes, quer dizer, não estou necessariamente a dizer que concordaria se estudasse o assunto a fundo, mas, enfim, parecem plausíveis. Agora, acho que do ponto de vista, se quisermos, da dimensão política que está aqui subjacente, esta atuação ou esta decisão vem na linha de um padrão pré-existente. E eu creio que esse padrão é, de alguma forma, o resultado de uma tensão que nós também vemos no sistema partidário, não é? Portanto, nomeadamente a AfD é também em grande parte um sintoma disso, não é? Portanto, acaba por apanhar pessoas da CDU, da CSU e de outros aspectos muito centrados inicialmente nesta questão, depois entretanto o partido teve uma evolução um bocadinho estranha, mas o móvel até juntando, tanto quanto sei, vários académicos, alguns até constitucionalistas, não é? Que acharam que a CDU e a CSU estavam a fraquejar nesse aspecto e, portanto, que era preciso uma resposta partidária mais robusta. E foi isso que acabou foi um dos fatores que acabou por conduzir à criação do novo partido. Portanto, o que me parece é que há aqui um aspecto mais de fundo que tem, se calhar, uma manifestação jurídica, tem uma manifestação partidária, terá manifestações sociológicas, terá manifestações económicas na Alemanha e que está ligada à ideia enfim, de que, por um lado, uma perda de soberania, e vemos, por exemplo, mesmo na questão do euro, enfim, já há bastantes anos atrás, mas é quase história antiga, mas houve largos setores na Alemanha que foram muito pouco entusiastas do euro, não é? Ainda hoje alguns continuam a ser. Portanto, ao contrário do que muita gente possa achar, no sul da Europa não há propriamente um grande entusiasmo generalizado na Alemanha face ao euro. Justo ou injustamente, não é isso que eu estou a discutir agora, mas não há. E, portanto, por um lado a questão da perda de soberania e, por outro lado, a questão, enfim, que acaba por estar sempre presente, da contribuição económica e das transferências, não é? O que me parece é que, e já vou à questão da Europa mais alemã, num contexto, eu creio que isto vai ser agravado pela saída do Reino Unido. O Reino Unido era um bocadinho como se fizer as contas, mas é razoável dizer que era o segundo maior contribuinte líquido, embora isto dependa um bocadinho como é que se medem as coisas. E, portanto, a pressão sobre a Alemanha neste aspecto, a pressão enquanto país e a pressão na opinião pública alemã vai aumentar. Não é? Portanto, nós nos próximos anos, eu creio que será de esperar. Também não é previsível que entrem na União Europeia contribuintes líquidos significativos nos próximos anos, portanto, se entrarem países a haver uma expansão, será até no sentido de aumentar esta pressão orçamental. E, portanto, eu creio que estes fatores, na sua dimensão jurídica, partidária, sociológica, económica, etc., se tenderão a acentuar. O que me leva a retomar o aspecto da Europa mais alemã, eventualmente isto fará com que a pressão aumente também no sentido de que os vários mecanismos de transferências e de ajudas em termos de empréstimos, de transferências, etc., tenham como contrapartida dois aspectos. Podem não ser explicitamente afirmados assim, não é? Portanto, e provavelmente muitos não poderão ser, mas creio que acabarão por ser, ainda que não explicitamente assumidos. Por um lado, uma ainda maior preponderância económica da Alemanha na Europa,
isso é especial no espaço da União Europeia, e em segundo lugar também um maior peso da Alemanha a nível político na União Europeia. Não creio necessariamente que isso passe pelo número de deputados no Parlamento Europeu, nem me parece que isso fosse fazer uma diferença muito significativa com a escala que as coisas têm neste momento, mas esperaria que, por exemplo, em dimensões como a política externa europeia, com a saída do Reino Unido e com estes fatores internos e externos face à Alemanha, não seja surpreendente se ao longo dos próximos anos virmos também a Alemanha a pretender, enfim, eu estou a dizer a Alemanha, incluindo também depois Estados que normalmente se alinham com a Alemanha, não necessariamente a Alemanha isoladamente, mas estou a pensar na Holanda, na Áustria, enfim, depois aqui haverá algumas variações, alguns países de leste em alguns assuntos, não noutros, e portanto creio que podemos olhar neste aspecto, quer economicamente, mas também politicamente e em termos de política externa, como um dos resultados previsíveis desta crise para uma Europa mais alemã também nestes aspectos. Obrigado. Olhando agora para uma dimensão mais geopolítica, eu queria perguntar-vos como é que vocês acham que a Europa se deve posicionar na atual transição de poder no sistema internacional e numa balança tripolar, parece cada vez mais existir, uma balança tripolar Estados Unidos, Rússia e China, se deve posicionar com autonomia estratégica face a estes três grandes, alinhando com um dos lados ou criando ela própria as condições para que tenhamos um mundo não de três grandes, mas de quatro grandes, eventualmente 5 grandes, com no futuro a própria Índia. Gostava de ouvir-vos um pouco sobre o que é que vocês acham que deve ser a estratégia europeia no atual sistema internacional. Começava... Eu posso... Sim. Começa. Não sei. Sim, Paulo, sim. Posso começar? Pronto. Eu queria pegar, mas as coisas estão ligadas a isto, e eu vou responder esta pergunta que me parece, aliás, altamente pertinente sobre vários pontos de vista. Mas só pegar uma coisa que queria dizer aqui sobre o papel dos tribunais constitucionais, quer dizer, porque o Carlos tocou aqui um ponto, eu na altura escrevi muito sobre isso, quer dizer, é que a Constituição não é apenas o que está escrito. Não é? A Constituição é também a realidade e os valores. Por isso é que a Constituição americana, com o mesmo texto, pode ter escravatura, pode ter apartheid, pode ter igualdade formal e pode ter discriminação positiva. E não foi preciso mudar texto nenhum. Em Portugal, o casamento de pessoas do mesmo sexo tem o texto, o artigo 36 proibia o casamento de pessoas do mesmo sexo e agora não proíbe. O texto é o mesmo. Só que antes entendia-se que proibia e agora entende-se que não proíbe. Porquê? Porque a realidade também tem conteúdo normativo. E, portanto, isto só para dizer que não é apenas não considerar as consequências. O Carlos tinha toda a razão. O Tribunal tem a obrigação de olhar para os valores e para a realidade que se vai aplicar e fazer essa ponderação. Porque a norma é tridimensional. É a norma escrita, é a norma, é o valor que a inspira e é a realidade a que ela se aplica. Portanto, não pode ser fiat e justitia pereat mundus, quer dizer, a pessoa fia-se na justiça e depois o mundo que exploda. Isto tudo tem a ver com a Europa, eu concordo que a Europa vai ser mais alemã neste sentido, portanto, apesar do meu entusiasmo europeu, eu acho que a análise do André está certa, especialmente no plano económico, basta olhar para as ajudas à concorrência, não é? Só essas distorcem o mercado interno gravemente, quer dizer, 9 mil milhões de euros na Lufthansa explicam claramente, só isso explica, não é? Ou um programa interno de 750 mil milhões de euros, portanto o programa interno para ajuda às empresas alemãs é da mesma dimensão do programa de toda a União Europeia, não é? Portanto é preciso, e isto obviamente vai implicar o quê? Vai implicar um robustecimento de todo o tecido económico alemão, enquanto que os outros estão a debilitar. Pronto. Portanto, só para dizer que esta análise faz todo sentido e é preciso olhar para ela até. E eu acho que aí a Comissão Europeia está preocupada, nomeadamente a Vestager está preocupada. Ela fez este alívio, mas ela não é entusiasta deste alívio, digamos, das regras de concorrência. Ela acha que isto tem muitos perigos, e nomeadamente esse, de aumentar o fosso entre os Estados que são, digamos, mais prósperos e aqueles que são menos. Mas agora, isto significa o seguinte, devemos nós ter uma política externa comum, porque para haver autonomia estratégica é preciso uma política externa comum. E realmente eu tenho muitas dúvidas que devemos ter. Primeiro, não acho que seja possível.
Depois acho muito difícil que se possa, isso implicaria deliberar por maioria qualificada nestas matérias, não é? E é uma coisa extremamente difícil, porque um interesse vital, quer dizer, se de repente está a esquecer Moçambique, não é? Que está agora numa crise brutal, que ninguém fala, ou que se fala muito pouco, quer dizer, isto para Portugal é uma coisa impensável, não pode ser. E estou a falar de Portugal, que nem é sequer uma das potências grandes que ele está, não é? Portanto, quer dizer, é impensável, não é? Assim como a questão da Moldávia é absolutamente essencial para a Roménia, não é? Portanto, portanto, a relação com a Rússia não pode deixar de ter isto em conta. E se olharmos para os Balcãs, aos quais eu estou muito dedicado, a questão ainda é pior. O que é que eu queria dizer assim? Portanto, eu acho sinceramente que vai ser difícil haver essa autonomia estratégica, porque não é fácil avançar para a maioria qualificada. Pronto. E, portanto, aqui os ingleses tinham a sua razão quando sempre foram muito críticos dessa evolução. Os franceses e os alemães querem, mas eu também estou certo que no dia em que os dois tivessem que definir a sua política externa, seria extremamente difícil porem-se de acordo. Pronto. Porque os interesses, a política externa francesa é muito diferente da alemã e tem variáveis muito diferentes, não é? E, portanto, agora, isto leva-nos para a questão da China, da Rússia e dos Estados Unidos. Há uma coisa que eu acho que na Europa nós temos de ser muito claros. O nosso eixo de afirmação é o eixo atlântico, são os Estados Unidos, são as Américas, são as Áfricas, porque as Áfricas são bastante pró-ocidentais, pelo menos a África, digamos, subsaariana, e portanto, e nós não devemos ter qualquer ilusão sobre isso. Quem tiver ilusões sobre isso está completamente enganado. Pronto. Significa isto que nós temos de ter uma má relação com a Rússia? Não. Podemos ter uma relação melhor que a que tem os Estados Unidos. Neste momento os Estados Unidos, aliás, com o seu presidente tem uma relação, eu diria, quase apaixonada, mas para mal dos nossos pecados. Mas o que eu digo é, não, quer dizer, eu até acho que houve muitos erros cometidos pela Alemanha, muito por força da Polónia, porque a Alemanha, o único país perante quem a Alemanha cede é a Polónia, por causa do fantasma nazi. É uma coisa interessante, isto só quem está nos meandros percebe, mas é absolutamente interessante que a Polónia tem um poder de chantagem, eu diria, de influência grande, e ela foi levada para umas políticas anti-russas a dada altura, que depois, entretanto, já quis desfazer, quando nós devíamos ter... A Rússia faz parte da Europa, e não há Europa sem Rússia. E, portanto, é evidente que é uma relação de tensão e conflitual, e vai ser sempre, porque é assim historicamente, mas nós temos que integrar a Rússia de uma forma mais inteligente que aquela que fizeram. A verdade é que ao fazerem o que fizeram, levaram o Putin para fazer as ocupações todas umas atrás das outras que têm feito e, portanto, para soluções muito difíceis. Depois, quanto à questão da China, e com isto terminaria, embora a Índia também seja algo, mas enfim, temos mais umas décadas, talvez 20 anos assim, para tratar o problema da Índia, e o da China já está à porta, de forma muito clara. O que eu diria é o seguinte, eu acho que a União Europeia, aqui há uma culpa alemã muito grande, enfim, a palavra culpa alemã é extremamente perigosa de se utilizar, mas há realmente, porque a Alemanha só pensa nos negócios da China. Não é? Nós descobrimos os negócios da China no século XVI, mas eles só os descobriram agora. E, portanto, por exemplo, quer a França, quer o Reino Unido, mesmo nesta questão da pandemia, tiveram statements dos seus ministérios dos negócios estrangeiros muito mais fortes, críticos da China, do que teve a Alemanha. A Alemanha é sempre a ver se não estraga os negócios, porque a Alemanha, no fundo, não é uma potência política, é uma potência de negócios. E, portanto, não é? Politicamente é relutante. E, portanto, sinceramente, eu acho que aí nós podemos ter melhores relações com a China do que tem os Estados Unidos, podemos ser mediadores para a China, mas temos de ser muito claros a respeito do que está a passar na China. Por exemplo, eu acho inacreditável, e aí também acho inacreditável o que está a fazer os Estados Unidos com o caso de Hong Kong. Não é? Mesmo o Boris Johnson não fala sobre Hong Kong, quer dizer, isto não tem sentido absolutamente nenhum. Quer dizer, a China de repente faz uma OPA sobre Hong Kong e não acontece nada. Quer dizer, isto não, do meu ponto de vista é uma coisa inaceitável. Eu acho que nós aqui, o Reagan mostrou muito bem como é que é. Se nós não mostrarmos os dentes, o Ocidente, eles não vão entender a mensagem. A verdade é que o Reagan foi o homem que mais fez pela paz, e fez pela paz com uma política, digamos que não foi uma política de condescendência, ou de, eu diria, cumplicidade, ou de receio. Não, foi. Os nossos valores são estes, e se os senhores não os querem seguir, nós vamos para a frente. Portanto, eu basicamente diria que a União Europeia nunca deve, e para Portugal, aliás, permita-me só dizer isto, que eu tenho que meter esta equação geopolítica portuguesa, é que para Portugal uma União Europeia que não seja atlântica, e por isso eu considero que o Brexit é a maior perda política que nós podemos ter na União Europeia, porque o Reino Unido era esse eixo atlântico, mesmo quando nós votávamos contra ele estava a nosso favor. Nós podíamos votar contra ele porque ele estava lá para fazer as despesas, digamos, e portanto nós podíamos parecer bons alunos,
para nós, uma Europa que não tem uma visão atlântica não nos interessa. Então aí, eu que sou um federalista europeísta, digo boa noite, adeus, até amanhã. Não, isto não pode ser. Portanto, para um país como Portugal isso não tem sentido nenhum. O projeto europeu tem sentido se ele tiver um alinhamento atlântico. Se ele não tiver alinhamento atlântico, para nós não tem sentido absolutamente nenhum. Porque, como eu digo sempre, e com isto termino, Portugal é uma ilha rodeada de mar e de Espanha por todos os lados. E, portanto, o mar aqui é absolutamente essencial para a definição do interesse geopolítico português. Portanto, a Europa faz sentido se for atlântica, se não for atlântica não faz sentido. Carlos, a mesma pergunta, e aqui também sublinhando o aspecto da dimensão que o Paulo já falou, da importância do Atlântico para alguns países europeus, desde logo Portugal, numa altura em que se confronta com o Brexit, com o retraimento estratégico norte-americano e a viragem para a Ásia, o pivô asiático, por causa da exceção da China. Enfim, queria ouvir-te da perspectiva europeia e também da perspectiva portuguesa. Eu penso que aquilo que eu via no futuro, e sobre a pergunta deste posicionamento da Europa, eu acho que concordo com o Paulo, que a Europa, aliás, ela é atlântica no seu sentido, por exemplo, daquilo que eu penso que é a maior força da Europa, que é a sua ciência, e a Europa e os Estados Unidos foram o centro do mundo exatamente pela ciência, não é? E a seguir à Segunda Guerra Mundial foi esse movimento de cientistas para os Estados Unidos que levou a centralidade mais para os Estados Unidos do que ela era na Europa. Portanto, essa aposta forte na ciência, que é aquela que nos pode voltar a criar as condições para sermos uma grande potência, ela tem que ser clara. Eu acho que esta pandemia, naquela aceleração que nós estamos a ver, ela pode ser fundamental para essa decisão, que é a decisão da aposta na ciência na Europa. E isso fará com que a Europa possa realmente voltar a ser aquilo que foi durante a Revolução Industrial e que volta a atrair os cérebros, volta a atrair aqueles que são os melhores do mundo. Sem isso, nós não nos conseguimos posicionar neste xadrez e eu acho que é uma oportunidade que, se não a agarrarmos agora, nunca vamos conseguir. Portanto, esta aposta na ciência como a centralidade da potência que pode ser a Europa e que é, de certa forma, a Europa. O segundo ponto que eu acho que nos pode ajudar a ganhar esse posicionamento de sermos uma grande potência europeia tem a ver com um livro que tenho estado a ler aqui no meu confinamento, de uma cientista política, Anna Bradford, escreveu um livro sobre o Brussels Effect, e em que ela, no fundo, prova por A mais B a capacidade que a Europa tem tido de ser a grande potência da regulação mundial. Ou seja, a Europa regula e o mundo adapta-se às regras europeias. Nós vimos isso na proteção dos dados, no GDPR, mas temos visto isso há mais de 20 anos, em que a Europa se tem tornado essa potência. E essa potência de soft power da regulação, ela é essencial para hoje harmonizar aquilo que são as tendências populistas, as tendências das várias partes do mundo que estão a ir para caminhos que nós não queremos. Por exemplo, seja nos dados, seja na inteligência artificial, seja na ética, na ciência, se nós conseguirmos realmente regular, depois as empresas vêm-se obrigadas a seguir a regulação europeia. Porquê? Porque o nosso mercado é enorme. E como os Estados Unidos há 20 ou 30 anos deixaram de ser a potência reguladora porque deixaram de regular e tiveram num movimento de desregulação durante estes 30 anos, a Europa ganhou a dianteira. Portanto, ao contrário, eu queria só aqui fazer o challenge, Tiago, da tua ideia de como é que nós podemos ou o que é que queremos ser. Eu acho que nós já somos. Podemos é não ter muitas vezes a noção daquilo que somos ou dos poderes que temos. E é uma oportunidade que eu vejo nesta pandemia em recentrar. Nós vimos durante o Brexit a quantidade de cientistas do Reino Unido, dos Estados Unidos e muitas vezes da Ásia que queriam vir para a Europa. Portanto, nós estamos a conseguir atrair esses cientistas para virem para a Europa e, portanto, nós temos aqui uma oportunidade de centrar o nosso poder e de nos afirmarmos como uma potência com assertividade. Eu acho que continuamos sempre a olhar para as outras partes do mundo
com algum complexo, e eu penso que isso não é bom e não é verdade. E não é bom e não é verdade. Portanto, acho que é nesse sentido que eu vejo o posicionamento da Europa, não uma questão de guerra ou uma questão de estarmos nós de um lado com uns ou com outros, mas ganharmos o nosso poder e o nosso peso próprio. Obrigado. André, a mesma pergunta, e queria te perguntar, há bocado dizias que não eras particularmente fã da União Europeia, não sei se a expressão foi fã, mas acho que foi. Eu queria te perguntar, como é que tu vês, no mundo que parece estar evoluído cada vez mais para grandes espaços, um grande espaço liderado pelos Estados Unidos da América, um grande espaço liderado pela China, um grande espaço liderado pela Rússia, e eventualmente um grande espaço liderado pela Índia, como é que tu vês que deve ser o posicionamento da Europa e da União Europeia neste mundo de grande espaço, ou pelo menos de grandes zonas de influência? Certo, obrigado, Tiago. Deixa-me só começar por defender o Boris Johnson. Eu acho que foi bastante significativo o anúncio da intenção de conceder passaportes britânicos a potencialmente 3 milhões de pessoas de Hong Kong. Vamos ver o que é que isso... Vem com muito atraso. Portugal já tinha dado aos macaenses em 99. Pronto, ainda assim eu acho que é um anúncio significativo e acho que era bom até que outros países da União Europeia, ou países que estão na União Europeia, ou a União Europeia como um todo, até anunciasse uma medida, na medida do que for também juridicamente possível, similar, não só para reforçar a posição europeia lato sensu, portanto extra-União Europeia, mas também como sinal para a China. Em relação à questão do Tiago, eu acho que cada vez mais a situação das relações com a Rússia e com a China é muito diferente. Eu estava aqui até a verificar os números para não dizer nenhuma asneira. A Rússia neste momento tem um produto per capita inferior ao de Itália, por exemplo. Não é? Tem um produto per capita que já é menos do dobro do da Holanda, não é? Portanto, ou seja, o PIB da Holanda, que é um pequeno, médio país, é já mais de 50% do produto interno da Rússia. E, portanto, a Rússia é, naturalmente, ainda uma superpotência militar e provavelmente continuará a ser até por ser uma potência nuclear. É uma potência também, enfim, em matérias que o Tiago conhece melhor que eu, em termos de outro tipo de operações, enfim, de chamar diplomáticas eufemisticamente, e de atuação a vários níveis internacional. Não tem uma expertise que a China não tem, mas em termos económicos, isso a prazo acaba por ter influência, quer dizer, porque simplesmente não é possível ter, com um produto interno bruto inferior ao da Itália, a prazo ser uma superpotência global, não é? Eu concordo em relação ao posicionamento da União Europeia com o que referiu o Paulo, quer dizer, eu acho que seria, e aliás faz muita confusão quando ouço, seja em Portugal, seja a nível de outros países da União Europeia, uma espécie de equivalência entre os Estados Unidos e a China, não é? Portanto, que normalmente começa qualquer coisa do género, o Presidente Trump é muito mau, e portanto nós agora a Europa está entre os dois e tem é que tratar os dois igualmente, etc. Quer dizer, eu acho que isto está no limiar da loucura, não é? Quer dizer, nós podemos ter uma opinião muito negativa do Presidente Trump, e haverá eventualmente boas razões para isso. Agora, não perceber que do ponto de vista institucional, do ponto de vista histórico, do ponto de vista dos sistemas políticos, dos sistemas constitucionais, etc., de liberdades, garantias, etc., que estamos perante contextos completamente diferentes, é, a meu ver, muito preocupante para a própria Europa, não é? Ou seja, se nós deixamos de ter essa percepção clara, acho que então há pouco aí, acho que isso até é um problema mais grave que as políticas económicas ou do que outros aspectos. Se perdermos isso, acho que está praticamente tudo perdido e há pouco a fazer. Portanto, aqui, neste aspecto, estou totalmente de acordo com o Paulo, acho que tem que haver uma opção atlântica clara. Os Estados Unidos, independentemente de quem esteja na presidência, e claro que não é indiferente quem esteja na presidência, mas tem que haver uma opção atlântica clara, também com a África, nomeadamente com a África subsaariana, e eu acrescentaria a América do Sul, onde a geografia política é mais variável, mas eu diria um bocadinho como os Estados Unidos, independentemente dessa geografia ser variável,
é uma área também e para Portugal especialmente, mas eu diria também para a Europa, que não pode ser abandonada nem esquecida, e portanto acho que aqui a opção tem que ser clara. Em relação à Rússia e à China, acho que até pelas suas debilidades económicas, o que é importante é que a União Europeia não esteja, debilidades económicas da Rússia neste caso, acho que há uma margem provavelmente maior para entendimentos mutuamente vantajosos com a Rússia, não é? Portanto, a Rússia precisa muito da União Europeia do ponto de vista económico e é do interesse da União Europeia ter uma situação que nunca será provavelmente de grande proximidade, mas ter uma situação de cooperação mutuamente proveitosa com a Rússia. Com a China, creio que a situação, até pela ligação atlântica que eu creio que deve ser mantida, e se possível, não depende só da Europa, depende também dos Estados Unidos, mas reforçada na medida do possível, se não agora num futuro próximo, acho que a situação será mais uma situação de, desejamos, concorrência e competição estratégica, mas que vai ter que implicar, até à luz e voltando quase à primeira pergunta, à luz da presente crise, no caso da China, eu acho que há aspectos que têm que ser reequacionados pelos Estados Unidos, mas também pela Europa, por exemplo, as relações económicas e de investimento com a China não são só relações económicas e de investimento, não é? Por exemplo, se calhar uma questão, sendo eu economicamente bastante liberal, mas acho que uma questão que tem que ser reequacionada é se, por exemplo, devemos continuar, no contexto europeu, no contexto português, a permitir que haja investimentos chineses num contexto europeu, em regras, num contexto em que não há reciprocidade de regras, por exemplo, em que não é possível haver investimentos europeus em condições similares na China, por exemplo. Eu acho que isso, tendo em conta o que é a postura da China em termos de política externa e a vários níveis, é algo que precisa de ser seriamente reequacionado nos próximos tempos, evitando, estou de acordo também com o Carlos, evitando que isto sirva agora de justificação para uma deriva proteccionista e deixarmos de fazer comércio com a China, não é isso que está em causa. Agora, creio que a China é um caso em que, digamos, que requererá uma atenção maior e um reequacionamento maior do ponto de vista, nomeadamente, de regras de reciprocidade, do ponto de vista de considerações estratégicas, nomeadamente na entrada em vários setores. Estou a pensar no 5G, estou a pensar na indústria farmacêutica, estou a pensar num conjunto de aspectos em que creio que as relações com a China têm que ser vistas de uma forma diferente de outros países, inclusive de outros países da Ásia, não é? Queria só dizer aqui uma coisa sobre o ponto de sermos atlânticos e, tendo eu vivido nos Estados Unidos, sou um fã incondicional dos Estados Unidos, mas ia-vos só contar uma pequena história que é, nós não nos podemos deixar take for granted em relação aos Estados Unidos. E os Estados Unidos, no fundo, assumem sempre essa relação com a Europa como uma relação em que eles são fortes e nós somos fracos. Durante os 5 anos que eu tive na Comissão, a uma dada altura, já vinha da administração Obama, o nosso embaixador da União Europeia foi downgraded de embaixador no fundo, de uma organização como a União Europeia, que é no fundo, quase, diria, um estatuto superior à de uma organização internacional. E ele foi downgraded para um embaixador não que estava ao mesmo nível dos outros, mas apenas o embaixador de uma organização internacional. E, portanto, durante os 5 anos eu senti isso a cada passo. Nós, quando recebíamos qualquer adjunto do presidente Trump ou Obama, esse adjunto era recebido pelo presidente da Comissão e um comissário chegava a Washington e tinha que estar a bater lá na porta do Departamento de Estado e entrava pela porta dos fundos e depois passava 40 corredores. E, portanto, há uma parte que eu acho que nos temos que defender melhor, e digo isto concordando com aquilo que dizem, mas senti isso durante 5 anos. Isso eu tenho pena, acho que deveríamos ter uma atitude mais proativa, mais assertiva em relação aos Estados Unidos e sobretudo nesta altura em que temos um presidente dos Estados Unidos que é por definição um bully, não é? E, portanto, se a nossa atitude em relação a um bully é baixar a cabeça, aí o resultado é péssimo, não é? Mas era só um comentário, não. Obrigado, Carlos. Paulo, não sei se queria dizer alguma coisa. Bom, eu queria dizer imensas coisas, porque embora aqui há uma coisa que nós temos aqui o Carlos, não é? Entre a França e os Estados Unidos são que balance. Entre a França e os Estados Unidos são que balance.
Portanto, isto é a retórica francesa do Carlos, que também vem ao de cima. Agora, vamos cá ver, eu estou de acordo que a União Europeia, aliás, há um gesto desta semana que foi exemplar, aliás, com consequências sobre a União Europeia. A Merkel recusou ir ao G7 e isto foi muito importante. Entretanto, a própria União Europeia já disse que não aceita o convite à Rússia, não é? Portanto, isto são coisas importantes. Mas, curiosamente, a Merkel, por causa disso, estava previsto que o Conselho Europeu de 18 e 19 de junho fosse presencial e não vai ser, para também não parecer que está a criar uma ofensa aos Estados Unidos, quer dizer, e portanto é interessante ver isto só para dizer que eu acho que nós não devemos em caso nenhum ter um complexo de inferioridade aos Estados Unidos e quanto mais fortes formos, melhor. O que eu estou a dizer é o seguinte, não, é aquilo que disse aqui o André, nós não nos podemos enganar. Quem tem os nossos valores são os Estados Unidos. Como é a América do Sul, como é a África, de alguma maneira, onde eles podem, digamos, vingar. E os nossos valores. Eu não acho nada superior aos chineses nem aos russos. Não acho nada, nem aos indianos, de maneira nenhuma. Mas os valores dos direitos humanos, que os respeitam a eles todos muito, não é? E nós, quando estamos a defender Hong Kong, por exemplo, ou estamos a defender a liberdade de religião na China, ou a liberdade política na Rússia, nós estamos a defender, estamos a favor dessas populações e dos seus povos. Portanto, não é impor o nosso modelo, digo eu, mas não há dúvida que um modelo que respeita os direitos humanos é diferente do modelo que não respeita. Pronto, e os Estados Unidos... Agora, também é verdade, uma coisa que disse o caso, estou de acordo, já vem do Obama, portanto, ninguém pensa que o Trump é apenas, digamos, é a manifestação caricatural de um conjunto de tendências que já lá estavam. O Trump é uma espécie de pandemia, se nós quisermos assim. As tendências estavam lá, mas ele acelerou tudo. É o catalisador. Mas quer dizer, no fundo é isso. Porque o Obama só se deu conta do Brexit 10 dias antes do Brexit, quando veio aqui à Europa e aqui ele veio. E ele podia ter tido um papel muito importante antes, no sentido de prevenir o Brexit e também de chamar à razão a própria União Europeia. Quer dizer assim, atenção, é preciso ver isto, para o Reino Unido estar assim. Quer dizer, para eles era só para dizer que estas tendências já lá estavam. Portanto, com o Obama, claramente, a tendência de virar para o Pacífico estava lá toda, não é? Portanto, a desvalorização clara da Europa, que eu acho que é um erro gravíssimo, porque nós estamos, enfim, usando aquela categoria de alguma menorização da Europa, nós somos o quintal das traseiras dos Estados Unidos, quer dizer, e normalmente os assaltos fazem-se pelo quintal das traseiras, não se fazem pela porta da frente. E, portanto, se os Estados Unidos não tiverem isso em conta, vão sofrer muito. E, portanto, os presidentes que vieram para aqui pôr a cortina de ferro não estavam equivocados, tinham muito bem noção do que significava a Rússia poder chegar de uma ponta a outra do continente euroasiático. São coisas, é uma coisa que tem efeitos muito relevantes. Só outra coisa que realmente queria dizer que é muito importante para a China e também, mas especialmente para a Rússia, é a questão do cibercrime, não é? Portanto, hoje Moscou basicamente é uma base de cibercrime. Do meu ponto de vista, se eu tivesse que definir o estatuto de potência que hoje tem a Rússia, eu diria que a Rússia o que fez foi um KGB global. Portanto, ela tornou-se num KGB, ponto final. Portanto, ou seja, o que aliás tinha a ver com o seu presidente, porque a expertise do Putin era essa, e isto, eu vou dizer isto aqui, foi a chanceler Merkel que me disse pessoalmente, a mim, com mais 2 ou 3 portugueses ao lado, mas disse mesmo isso, quer dizer que quando as reformas económicas não resultaram, e não foi por falta de vontade do Putin, foi essencialmente por falta de, digamos assim, de uma sociedade que fosse capaz de perceber as reformas, porque ele até tinha a visão para as levar a cabo. O que ela diz é que ele pensou, bom, a única forma de nós podermos, sem progresso económico, ter algum protagonismo global, é apostar tudo na defesa, o que pudermos, e o que não puder ser defesa vai ter de ser mesmo espionagem, mas agora a um nível completamente diferente. E, portanto, nós vemos isto, quer dizer, durante a revolta na Catalunha, vamos chamar assim, o episódio do referendo, 80% ou 90%, digamos, dos IPs estavam sediados na Grande Moscou. Quer dizer, a agitação, o Salvini, não é? Como o Podemos, como todos eles, como o Syriza foi de alguma maneira uma criação russa, como o Salvini também tem relações com a Rússia excepcionais. Portanto, quer dizer, para dizer que a Rússia, onde haja um problema na Europa, a Rússia está lá a aproveitar. E está a aproveitar por estes meios.
E isso eu acho que... E atenção, a China também tem, não é só na espionagem industrial hoje, por exemplo, nos Balcãs, a China atua com propaganda muito forte anti-europeia. Portanto, ela está... Aliás, a China está a aprender com a Rússia nesse plano. É uma coisa que eu gostaria também de chamar a atenção. Já que vamos para o mundo digital, estas questões de geopolítica digital também nos têm que preocupar. Paulo, só para acrescentar uma coisa que há bocadinho me esqueci, mas que agora, ao ouvir a tua intervenção, me lembrei. Acho que aqui também um aspecto muito importante e acho que é fundamental, qualquer iniciativa da União Europeia não ponha isso em causa, o papel da NATO, não é? Ou seja, eu acho que é fundamental, aliás, até também pela relação com o Reino Unido, não só, mas também pela relação com o Reino Unido, que não haja a tentação, e isso parece uma ideia potencialmente perigosa, dizer vamos ser aqui um quarto ou quinto polo autónomo equidistante, não é? Aliás, é uma ideia que durante a Guerra Fria era uma ideia promovida pela propaganda soviética, não é? Portanto, a ideia da equidistância nos países ocidentais era uma aposta forte da propaganda soviética, precisamente para fazer descolar a Europa ou alguns países europeus da esfera dos Estados Unidos. Portanto, eu acho que é muito importante também o papel da NATO. E estava-me a lembrar, a propósito da expertise russa atual, um exercício muito interessante, ainda hoje de tarde no outro âmbito falava sobre isso, é ver o RT, não é? Russia Today, o canal de cabo de propaganda da Rússia, que tem várias versões, mas a versão em língua inglesa tem, normalmente, os convidados, tudo o que se passa nos Estados Unidos, quem só vir o RT vê os Estados Unidos em crise permanente. Neste momento até corresponde, mas a imagem que se fica é quase sempre que está sempre tudo a arder, está sempre conflitos de toda a ordem, e os comentadores que normalmente vão são ou da extrema-esquerda americana ou da extrema-direita americana, é o perfil típico dos comentadores que o RT convida, e que tem dois elementos em comum. Primeiro criticam a política externa dos Estados Unidos, em geral, e depois pintam sempre um cenário extremamente negro da situação interna, não é? E quer dizer, acho que é importante do ponto de vista do ponto de vista da Europa, e como o Paulo disse muito bem, a China está a tentar dar os primeiros passos também nessa linha, ainda que me pareça que no caso chinês há mais uma influência indireta, até por via de tentar ter influência diretamente na comunicação social europeia do que por meios próprios, mas independentemente dos meios, e essa seria outra discussão, mas é importante que a Europa não caia do que a meu ver seria um erro grave de agora se colocar numa posição de equidistância em relação a isto. Autónoma sim, e concordo com o Carlos, e em muitos momentos haverá que dizer que não, e haverá que reivindicar posições diferentes, e portanto o que eu estava a dizer não era no sentido de ter uma posição de subserviência. Agora, temos que saber, creio que de que lado estamos, não é? Nós estamos quase a acabar, aliás já ultrapassámos o tempo que estava previsto, mas eu tenho mais duas perguntas e alguma tenho mesmo que fazer, que é a seguinte: como é que vocês veem a ameaça ao projeto europeu que vem de movimentos, partidos políticos em vários países que são extremistas, hoje particularmente de extrema-direita, mas também já existiram de extrema-esquerda e existem, que são populistas, que são nacionalistas, que são anti-europeus. Eu sei que há tudo um pouco, estou a simplificar a pergunta para vos dar espaço para escolherem o ângulo para onde querem ir e para não demorar muito também na pergunta, mas no fundo, como é que vocês veem, ou seja, qual é o grau de ameaça que veem deste fenómeno que está a acontecer, e se vocês acham que isto é uma coisa meramente conjuntural ou se é mais estrutural. A mim parece-me, e daí que eu atribuo muita importância a esta questão, parece-me ser mais estrutural do que conjuntural. E queria ouvir-vos sobre isso, começando agora pelo Carlos. Mas que falem, que estejam à vontade para se interromper uns aos outros e para falar. Muito bem. Tiago, eu penso que tu disseste, e eu concordo, que é realmente estrutural. Mas é interessante ver o efeito do Brexit, de uma certa forma, e o efeito da pandemia. E os dois tiveram um efeito positivo contra os excessos populistas e nacionalistas. Vimos isso nas eleições europeias, em que nas eleições europeias houve um elevado número, uma grande participação. Vimos países como a Holanda, em que os partidos pró-europeus subiram. Lembro que o partido do meu colega Frans Timmermans, que tinha menos de 8%, conseguiu ter 20% na Holanda. Portanto, houve como uma reação
de vacina em relação ao Brexit, as pessoas viram na Europa a dificuldade que era sair da Europa e viram também as boas coisas da Europa, o papel da Europa, e isso refletiu-se durante as eleições europeias. E agora, durante a pandemia, também é interessante ver que os populistas como a Marine Le Pen e de certa forma o Salvini têm estado um bocadinho menos presentes. Aliás, nós vimos uma mudança de discurso, desde eles eram contra o euro, depois já não eram bem contra o euro, são a favor de uma Europa, mas é uma Europa sem Comissão Europeia, uma Europa que não é esta que temos aqui, mas é uma Europa. E a pandemia, por ser realmente algo que é global e que não pode ter uma solução nacional, também lhes queimou um pouco o discurso. Mas, obviamente, sendo este um problema estrutural, isto é apenas uma passagem. Eles vão continuar a estar por aí, vão continuar a lutar contra aquilo que são os objetivos da União Europeia e, portanto, temos que continuar a lutar de uma maneira diferente. E aí põe-se, mas qual é a luta? O que é que temos que fazer? Eu acho que a luta tem a ver com a criação de riqueza e com a distribuição dessa mesma riqueza. E por isso é tão importante focalizarmos para o futuro na criação de uma economia que seja diferente e que nos permita realmente fazer essa distribuição da riqueza de uma forma mais equitativa e que nos leve a um mundo mais sustentável. Essa é a única maneira que no longo prazo temos para ir combatendo os populismos. Não temos realmente outra, apenas a nossa força de cada dia, daqueles que vamos lutando e que vamos expondo as mentiras, as incoerências e a arrogância desses movimentos, mas isso não chega porque o problema é estrutural, obviamente. Paulo, a mesma pergunta o Paulo tem sobre esta questão, assumido várias posições públicas, bastante frontais e de forma reiterada. Queria ouvi-lo sobre isto. Bom, Javier, em primeiro lugar eu queria dizer que o extremismo de esquerda anti-europeu está aí todo, em Portugal em particular, tem 20%, o Bloco de Esquerda e o PCP, não vale a pena a gente pintar isto com outras cores, portanto, claramente são partidos anti-europeus, não é? E em particular o PCP mais do que o Bloco. O Bloco é a favor de um federalismo europeu se ele fosse socialista. Portanto, se fosse a União das Repúblicas Europeias Socialistas, ele estaria muito satisfeito. E então é a federação total. Mas não sendo isso, não aceita. Portanto, só aceita o projeto europeu se ele tiver um sinal ideológico deles próprios. Portanto, não aceita um projeto europeu em branco, digamos assim, no qual em cada momento se define qual é a orientação. Mas pronto, mas o Podemos é a mesma coisa e o Syriza é a mesma coisa. Só para dizer que temos aqui, e se formos para a Irlanda, com o Sinn Féin, a mesma coisa. Portanto, atenção que há aqui estas ligações. Mas depois, pronto, temos de facto a direita radical, como eu chamo, porque nem sempre a extrema-direita naquele sentido mais clássico, nem toda ela é necessariamente autoritária ou totalitária, ou, portanto, enfim, não é uma coisa muito definida, porque é uma coisa muito de protesto e que depois evolui. Portanto, se nós pensarmos, por exemplo, no caso italiano, nós nunca sabemos o que é que estas pessoas fariam se fossem para o poder. É preciso, não que eu queira experimentar, pelo contrário, mas quer dizer, o Gianfranco Fini, não é, que era até um partido neofascista em Itália, quando foi para o poder tornou-se uma pessoa, aliás, a ponto de hoje ser irrelevante, porque deixou de ser, ele no fundo europeizou-se completamente, portanto mudou completamente o registro e até desapareceu. Mas quer dizer, mas só para dizer que nós nunca sabemos bem como é que isto evolui. O caso do Syriza também é claro, não é? Portanto, o Syriza também depois a dada altura era mais troiquista que qualquer troika. Ah, portanto, isto depende muito. Agora, eu estou muito preocupado mais com os sítios onde estas estruturas têm poder. E o caso da Hungria é preocupante do meu ponto de vista, o caso da Polónia não é menos preocupante do meu ponto de vista, e portanto, porque é que estes casos são mais preocupantes do que, por exemplo, casos gravíssimos e que o Partido Socialista em Portugal nunca fala? Não é? O caso de Malta, que continua a ser uma tragédia, aliás, estes refugiados agora, que foram num companhão português para a Líbia, são mandados pelo governo de Malta para lá, que é um governo socialista, pronto. Mas na Roménia e na Eslováquia, em Malta e na Eslováquia, houve assassinatos de jornalistas. Isto nem o Orbán nem o Kaczynski nunca fizeram isto, com ligação direta aos gabinetes dos primeiros ministros, a ponto de eles já não serem primeiros ministros. E, portanto, é preciso perceber que, enfim, há vários países onde estes problemas se põem. Mas o problema da Hungria e da Roménia é que eles já estão a mudar as regras. Nos outros, as práticas são más, mas as regras ainda são boas. E nestes, até já se chegou à ideia de que agora as práticas já estão tão enraizadas que até já podem, no fundo, servir de padrão para as regras. E isto aqui eu acho que, sinceramente, é grave nestes dois casos. Acho que a União Europeia devia ter reagido de uma forma muito mais forte. Estão sempre a falar no PPE, mas porque é que o Primeiro-Ministro António Costa nunca falou sobre isso?
Porque os líderes europeus, quando foi a aliança, uma coisa muito mais benigna que isto tudo, do Schussel com o Haider em 2000 na Áustria, fizeram um cordão sanitário à volta da Áustria. Não é? Uma cerca sanitária, como se diria agora. Quer dizer, foi o que eles fizeram. Informal, portanto, não foi nenhuma decisão do Conselho Europeu formal, não, foi uma posição concertada, porque acharam que era preciso pôr para determinadas coisas. No momento, a França tinha muito medo do fenómeno Le Pen e da sua evolução e, portanto, queria conter as coisas. Eu, sinceramente, queria só sublinhar aqui um aspecto. Eu estou de acordo que isto é um fenómeno estrutural. E porquê? É um fenómeno estrutural que, tal como o Brexit, do meu ponto de vista, foi um movimento populista igual, não é? Sem tirar nem pôr, igual a este. Portanto, claro, tem pergaminhos democráticos um pouco mais elevados, mas de resto é o populismo barato da globalização. Porque a globalização, como no fundo o Carlos aqui sublinhou, deixou uma metade da população para trás. Ficou excluída da digitalização e da globalização. E estas pessoas, no fundo, têm nostalgia de um Estado que, aliás, nunca existiu, mas que elas suponham que é a idade do ouro e a regressar a um Estado que as protege. No fundo, elas acham-se vítimas da globalização. Eu penso que isto até, aliás, vai alterar um pouco com a pandemia e com uma reeuropeização de alguma indústria poderá ser uma forma de ajudar a suavizar isto, mas, de facto, quando nós vemos pessoas mudam diretamente do Partido Comunista Francês para a Frente Nacional, não é? Como nós aqui em Portugal veremos que há pessoas que mudam do Partido Comunista para o Chega, não é? O Chega é forte no Alentejo, quer dizer, isto significa que é uma questão social que está por trás disto. E, portanto, há aqui uma questão social. E, portanto, eu acho que este fenómeno é muito estrutural. E aí nós temos que ter políticas que sejam muito mais inclusivas, não é? Do meu ponto de vista. Quer dizer, nós abandonamos, e não é tanto como se diz, às vezes uma geração dos mais novos e tal, nem acho isso. Alguns mais novos, quer dizer, estão com muitas dificuldades, pertencem ao mundo cosmopolita novo, e portanto isto idealmente é outra coisa, mas há outros que se consideram que estão completamente para trás. Na pandemia isto viu-se uma coisa na questão dos lares. As pessoas que vivem nos lares são pessoas com direitos inteiros ou não. Ou seja, esses são excluídos da globalização de alguma maneira, de repente foram postos num canto, estão lá, não é? Pronto. Depois quando chega uma doença morrem todos de uma vez só. No caso da Suécia é o caso mais extraordinário, porque eles não deixavam as pessoas irem para os hospitais, a dada altura, porque enfim, achavam que não tinham, têm mais de 70 e tal anos, isto não vai correr bem, vai ser uma sobrecarga muito grande, quer dizer, uma coisa muito sueca, diga-se de passagem, que também faz o mesmo com os prematuros. Portanto, faz uma análise de custo-benefício e acha que talvez não valha a pena estar a insistir tanto para salvar uma pessoa. E, portanto, mas quer dizer, o que quer dizer com isto é, para mim, há aqui uma questão social que explica isto. E claro, há uma insatisfação com a Europa, mas quer dizer, a Europa não tem competências, as pessoas, eu acho que isso é mais uma retórica, não é? Agora, sinceramente, eu acho que isto é um risco que vai estar aqui. Num certo sentido, nós vamos viver sempre à beira do precipício nos próximos anos. Porque é evidente que, por mais respostas que haja à crise, ela não vai ter uma resposta ideal, não é? E, portanto, vai criar nichos de insatisfação. E, portanto, estes partidos vão ter, margem para progredir. Uma coisa que queria só dizer, pelo qual termino, que é o 5 estrelas, para mim, é o pior de todos. Embora esteja, como foi para o governo, acabou por estar no tal processo de, digamos assim, europeização acelerado. Mas o 5 estrelas é o partido antiparlamentar por excelência. É o partido da democracia direta digital, com a plataforma Rousseau. E, portanto, tem um ódio enorme à democracia representativa, não é? E à democracia parlamentar. Portanto, para mim, este é, de facto, o grande risco, é que as democracias parlamentares também estão em crise. E, portanto, há aqui um caldo de cultura que pode favorecer a emergência pode favorecer que um desses, num país, numa Itália, numa França, ganhe umas eleições e então muda aí completamente o xadrez político europeu, não tem dúvidas sobre isso. André, é a mesma questão, mas como vamos ter que terminar em seguida, e pedia-vos intervenções curtas, eu não queria acabar com esta questão, que é, apesar de tudo, uma questão mais pesada e mais pessimista, queria acabar com algum otimismo. Portanto, ia juntar para ti e depois para os outros também, para ti a mesma pergunta, e juntar uma outra que é o que é que vocês acham que correu bem nos últimos tempos na Europa e nesta pandemia, mas não só, que aspectos positivos é que vocês sublinhavam, porque muitas vezes no debate fala-se muito mais das coisas que correm mal e pouco das coisas que correm bem. Acho que era importante também sublinhar as coisas que correm bem. Obrigado, Tiago. Então vou começar pelo tema anterior e depois sobre a questão do que é que, na minha perspectiva, correu bem.
Eu concordo com grande parte do que foi dito. Acho que há aqui um aspecto muito importante que o Paulo referiu, que é há uma duplicidade de critérios gritante, nomeadamente em termos da comunicação social em Portugal, mas não só, entre o tratamento que é dado a fenómenos deste género à direita, ou no espaço tradicionalmente à direita, porque alguns até são indefinidos se é esquerda ou direita, mas enfim, vamos dar de barato que são à direita, para não entrar numa discussão de filosofia política sobre o que é que constitui a direita ou não, e à esquerda, não é? O caso digamos, do Orbán, do Viktor Orbán, que eu concordo que tem dimensões muito problemáticas, mas a cobrança que é feita constantemente ao PPE e aos partidos membros do PPE e o silêncio sepulcral que existe face a situações tão, ou em alguns casos, mais graves, não é? Por exemplo, como o Paulo referiu, com homicídios de jornalistas, críticos do governo, etc. Não é? Já estamos quase no patamar russo, não é? Portanto, quem diz mal do presidente Putin arrisca-se a tropeçar e cair da janela ou a ser envenenado, etc. Quer dizer, e acho que essa duplicidade é algo que eu quase que diria que não se devia nunca tratar este tema sem prefaciar com esse ponto até que as coisas estejam equilibradas, que não sei quando é que estarão, não é? Porque senão está inquinada à partida, quer dizer, a certa altura temos o ridículo total, que é ter alguém do Podemos ou do Bloco de Esquerda a cobrar uma posição face ao Viktor Orbán, não é? Quer dizer, eu acho que isto é, quer dizer, se aceitarmos que os termos da discussão sejam colocados nestes moldes, acho que fica muito complicado. Depois, um outro aspecto que eu também concordo é que não é necessariamente o caso que, chegados ao poder, a coisa acabe, à esquerda ou à direita. Temos o caso do Syriza, temos o caso de Itália, também não quer dizer que não tenha riscos e que esses riscos não variem, mas acho que também é preciso alguma prudência e que às vezes reações demasiado, digamos, intempestivas e reações demasiado... Reparem, se eu me estou a colocar como antissistema, a melhor forma de alimentar o meu crescimento é ter o sistema contra mim, não é? E, portanto, que aí eu dizer, estão a ver, eles todos não querem que eu cresça, etc. Portanto, acho que aqui, para quem não se revê nestas propostas, é importante ter uma oposição inteligente, portanto, perceber quais são os temas que motivam este crescimento. Há certamente os derrotados da globalização, há certamente uma preocupação, em alguns casos, justificada, noutros menos, com questões de segurança e criminalidade, com questões de imigração, e tentar dar respostas não populistas a essas questões, mas não ignorar as questões, quer dizer, não dizer que quem levanta essas questões é um radical ou que é alguém que deve ser excluído do debate público, porque isso no fundo só está a empurrar essas pessoas para esses movimentos, sejam mais à esquerda ou mais à direita. E depois, creio que, para ir de encontro à pergunta do Tiago, creio que o fenómeno é mais, infelizmente, ou felizmente, é mais estrutural do que conjuntural. E creio que se olharmos para um exercício matemático simples, a evolução do peso dos dois principais partidos europeus, vemos isso, e eu creio que parte da dificuldade que quer o PPE tem em lidar com Orbán, quer o Partido Socialista e os progressistas têm de lidar com fenómenos idênticos ou piores que têm no seu seio, tem a ver também com um sentimento de fragilidade, ou seja, também há um sentimento interno de que pode haver uma perda e de que não há propriamente uma situação de robustez. Se os dois principais partidos europeus estivessem em crescimento e numa posição consolidada, se calhar sentiam-se numa posição mais robusta para lidar com estes fenómenos. Muito rapidamente, para ir à questão do que correu bem, e aqui sendo relativamente eurocético, é uma resposta breve, não é? Eu acho que correu bem, como eu referi há pouco, a intervenção europeia no muito curto prazo, quer dizer, acho que em especial para países como Portugal, como a Grécia, como a Itália, como a Espanha, é importante que as pessoas estejam conscientes que fora da União Europeia, tal como aconteceu no nosso caso na anterior crise, as consequências seriam muito piores, e acho que também tem corrido relativamente bem. Há alguns sinais de cooperação intra-europeia e por via da União Europeia que temos tido. A esse nível eu acho que era desejável, e voltando ao ponto da resposta à crise, etc., acho que era desejável, é uma das áreas em que era importante que a União Europeia aprofundasse os mecanismos de cooperação, mas acho que apesar de tudo houve alguns sinais positivos. Obrigado. Paulo e Carlos, a mesma questão, o que correu bem em 2 minutos.
Eu começo e dou a primazia ao Paulo para fechar o debate. E, portanto, vou só aqui, de uma maneira muito curta, dizer o que é que eu acho que correu bem. Há aqui 2 pontos que não falámos e que eu penso que correram muito bem, que foi, por um lado, aquele motor franco-alemão que parecia gripado voltou a funcionar, e aquilo que nós vemos historicamente é que quando este equilíbrio entre a França e a Alemanha não funciona, a Europa não funciona, é uma realidade, e portanto há realmente uma capacidade única, histórica, e ele voltou a funcionar, e vimos isso com a Merkel e Macron. E depois, no fundo, tanto que lutámos para ter um orçamento da zona euro, tanto que lutámos para conseguir que tivéssemos uma mutualização da dívida, que é essencial se for bem feita. Neste momento conseguimos ter aqui uma quase mutualização. Eu chamo a este fundo de recuperação uma quase mutualização. Ele não é uma verdadeira mutualização da dívida, mas ele está quase lá. Vamos ter aqui realmente esta capacidade nunca vista, com uma decisão histórica, e portanto fizemos de certa forma, ou estamos presentes nestes momentos históricos, portanto são momentos positivos e que nos devem trazer alguma esperança para o futuro. Paulo, para encerrar. Muito bem, eu diria que várias coisas correram bem, embora também acho que há algumas que correram mal, por exemplo, no caso de Schengen, eu acho que nós precisamos de mais coordenação, no caso de Schengen, claramente, e até de mais capacidade europeia de intervir, que não tem. Mas eu diria que as 2 coisas que correram melhor, uma foi realmente, digamos, o acordo franco-alemão, portanto eu aqui não acrescento nada ao que disse o Carlos. Eu acho que isso foi bom e as coisas estavam muito desequilibradas, portanto eu acho que foi positivo que se conseguisse isto. Nomeadamente eu acho que a reação alemã e da opinião pública alemã é muito salutar. A opinião pública alemã está muito ao lado destas decisões neste momento e portanto eu acho que isso também é uma mudança interessante. E estou de acordo que a segunda questão é realmente a questão da mutualização. Eu acho que há aqui um precedente, porque e há uma outra questão que é a questão dos recursos próprios. Quer dizer, aquela batalha que o André punha no início entre contribuintes líquidos e receptores, portanto, que achava que isso que se ia agudizar, etc. Isso só há uma forma de ultrapassar isso. É a União Europeia ter recursos próprios e, portanto, enquanto não tiver recursos próprios, nós vamos estar sempre numa batalha altamente compreensível por saber quem é que faz mais transferências ou quem é que faz menos. E, portanto, é preciso ter aqui, uma vez, no fundo, há aquela velha regra que é, como é que é, no taxation without representation, e é caso para dizer no representation without taxation, quer dizer, não existe uma democracia se não existir isso. É por aí que nascem os parlamentos e isso é uma coisa essencial. Portanto, eu aqui diria que este precedente de mutualização, esta ideia de que eles têm que, o payback será feito com recursos próprios, eu julgo que isso são ideias muito positivas. Finalmente, last but not the least, uma coisa que correu bem foi este debate. E também ele foi provocado pela pandemia e, portanto, porque pude aprender muito aqui com os meus interlocutores e espero que os nossos ouvintes ou seguidores ou leitores, não sei bem como é que lhe hei de chamar, mas pronto, que possam também ter aproveitado alguma coisa deste debate e, portanto, para mim foi também uma consequência da pandemia, não tenho dúvidas, e senão nós estaríamos aqui a discutir e correu bem. Obrigado, Paulo. Eu também acho que o debate foi uma das coisas que correu bem e o mérito é todo vosso, por isso quero agradecer-vos. Quero agradecer também a quem esteve a acompanhar-nos pelo Facebook e mesmo a terminar, recordar apenas que no dia 8 de junho há mais uma conferência Zoom do CEN sobre o programa de relançamento económico do PSD. Como sabem, foi apresentado hoje e a conferência será à mesma hora de hoje, às 9 horas, e convido-vos desde já a todos a assistir. Muito obrigado a todos, uma boa noite e até breve. Obrigado.